E tá aberta a porteira da queda livre, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Sim! Yeah! Aqui quem fala é a Made e eu tô aqui de novo com a Nai! Oi, gente! Oi, Nai! Como foi sua viagem? Ai, foi muito bom, passei muito calor. Nossa, morri. Pra onde você foi? Eu fui pra Sevilla, na Espanha. E o que você fez? Eu andei e, cara, tava 48 graus, então eu passei calor. Foi isso que eu fiz. Nossa! Mas é tipo 48 graus. E a sensação térmica? Tava onde? É 50, assim, sabe? Se você ficar no sol, é suicídio, assim, sabe? Não tem como. Ai, que horror. Não tem. Eu tava andando de horror, Havaianas mas deve ter sido legal. É, foi. Como uma boa brasileira, eu andei de Havaianas o tempo inteiro. Foi ótimo. Foi incrível. Teu pé, no final do dia, também devia estar... Sujo. Sujo. E né, por ser chinelo também dói, né? Tipo, calcanhar. Pior que não. Calcanhar não. Pior não? é que era uma das coisas... É o único sapato possível confortável. A Havaianas é... Uau! Perfeito. Ela deve ter... Tipo, a borracha, assim, da sola do pé, ela deve ser grossa, né? É a Havaianas original. Porque tem aquelas Havaianas mais fininhas, né? Eu tô só lido com a Havaianas original. Que a alça é mais grossinha, que o fundo é mais grossinho. Justo. É original. Justo. Ah, então beleza. Então tá sossegado, que ótimo. Perfeito. Que bom que você pôde aproveitar. Ah, foi ótimo. Hoje... A gente vai gravar esse episódio só eu e a Nai, porque a gente deu aqui o dia de folga pra Mari. Às vezes, gente, a gente não precisa de grandes motivos pra não gravar. Às vezes a gente simplesmente quer um dia de folga de gravação, porque a gente grava toda semana, né? Fora o trabalho do dia a dia aí. Aqui não tem mais nenhuma... Aqui não, a gente não tá mais no período aí de faculdade, todo mundo trabalhando, entendeu? Então, assim, ter esses momentos às vezes é importante. Então, hoje eu e a Nai, a gente vai gravar aqui sozinha. Sim. O que permitiu que a gente pudesse pegar um tema nosso, né? Foi. Esse episódio aqui é nosso. Foi. Vamos aproveitar e vamos fazer algo nosso. Foi. Exato. Hoje a gente vai ter mais um review sincero. Acho que a gente tá vindo aí de uma sequência bem grande de reviews sinceros, né? Sim. Mas acho que é legal, acho que o objetivo é realmente a gente falando de vários webtoons mesmo. E dessa vez, a gente vai falar sobre a primeira temporada de um webtoon que acabou de retornar pra continuação, então olha só que legal. Se você não conhece essa história, quiser acompanhar aqui a gente falando sobre ela, e se durante o episódio você se interessar e você for parar pra ir lá ler... Você não vai ter que passar pelo sofrimento de esperar o tanto de tempo que a gente teve que esperar. Que foi um problema. Foi um problema. Antes de apertar o play aqui, a gente tava calculando e demorou mais de 8 meses até essa história voltar a ser publicada. Foi. Então a gente vai poupar vocês dessa espera toda. E eu tô falando tudo isso porque, teoricamente, teria sido melhor se a gente tivesse feito esse episódio logo depois do término da primeira temporada. Isso porque passaram 8 meses e eu sou uma pessoa que eu esqueci a história. Eu basicamente esqueci a história. Eu e a Nai, a gente definiu o tema. Sim. E a gente falou, nossa, vamos falar sobre esse webtoon? Vamos, tal, excelente. Aí depois cada uma foi pro seu canto, né? E aí, foi passando o tempo, quando foi se aproximando aqui do dia da gravação, que a gente foi preparar o roteiro e tal, a revisar as coisas, eu percebi que eu não lembro de absolutamente nada. Você acompanha ela faz bastante tempo, né? Desde o que acho que 10 capítulos, ela tava bem no comecinho. Nossa. Eu não sabia o que tava acontecendo. Uhum. Mas eu talvez não lembre de detalhes também, então... Então já fica aqui um disclaimer também, tá, gente? Talvez a gente esqueça alguns detalhes dessa história por esse motivo. Eu comecei a ler por recomendação da Nai. Uhum. E quando eu li, tipo, numa talagada só, todos os capítulos que tinham disponíveis. E aí eu acho, gente, que sério, depois teve, tipo, foi, sei lá, 4 ou 5 semanas e aí entrou em hiatus. Porque acabou a primeira temporada. Então, tem que entender que, tipo, eu li intensivamente num curto período de tempo e depois eu fiquei 8 meses sem ouvir falar da história. Então, por isso que eu esqueci bastante coisa. Mas vendo os recaps e tal, acho que eu consegui lembrar de uma boa parte. E a Nai tá aqui pra me ajudar também a relembrar algumas coisas, tá? Sim. Então, apesar de que teria sido melhor a gente ter gravado logo depois do fim da primeira temporada, o lado positivo da gente tá fazendo meio atrasado agora, apesar dos esquecimentos, é que se você for começar a ler, você não vai ter que esperar 8 meses, que nem a gente. Então, pra tudo tem um lado positivo, né? Sim, exato. Quem sabe até
você ouvindo o episódio, dá vontade de ouvir, você começa a ouvir, e você fala, nossa, eu tô na sorte, vou ouvir só porque voltou agora. Isso. Não é porque ele pausou, foi porque ele voltou agora. Exatamente. Então hoje, pra quebrar aqui o mistério, que já não tá quebrado, porque você já leu o título desse episódio, hoje a gente vai falar aqui sobre a primeira temporada do webtoon chamado Face. Tchan, 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 tchan. Face. Tan, 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 tan. Ao longo do episódio de hoje, então, a gente vai contar mais sobre essa história de romance cheia de triângulos brilhantes. Ai. E de paraquedismo sem paraquedas. Você logo vai Belíssimo. entender o que eu tô falando. E, além disso, a gente também vai aproveitar aqui pra teorizar bastante. A gente vai falar do que a gente gosta, do que a gente não gosta nessa história. E também sobre as nossas expectativas pra essa segunda temporada que já tá rolando. Foi. Então, só antes da gente começar, tá? Um aviso, esse episódio ele vai conter spoilers da primeira temporada de Face. A gente não vai falar da segunda temporada, tá? Porque a gente vai encerrar esse ciclo aqui. Bom saber. É interessante, já que você saiba disso, porque assim, se você ouviu o nosso episódio passado sobre Let's Play, em que a gente só deixou pra falar da história quando já tava quase daí, já tinha rolado até a terceira temporada, você viu o tamanho que ficou aquele episódio, né? Então, lições aprendidas. Vamos tentar aqui falar aos pouquinhos das coisas pra gente não precisar fazer uma coisa gigante. Então, aqui vamos falar só da primeira temporada. E aí, dessa maneira, a gente consegue encerrar melhor aí o ciclo e se prender a falar sobre a história até um determinado momento. Exato. Tá? Então já fica aqui o aviso que spoilers da primeira temporada eles vão acontecer aqui nesse episódio, beleza? Sim! E só antes da gente começar, eu queria pedir licença. Eu posso pegar o... Como é que é? Eu posso dar uma trocada aqui de tema? Pode. Posso sair um pouco do tema? Pode. Quero falar uma coisa aleatória, mas que eu acho que vai ser legal pra quem tá ouvindo, porque a gente citou isso num outro episódio. A gente gravou um episódio algumas semanas atrás falando sobre K-dramas que a gente adoraria que virassem webtoons. Foi. E cada uma de nós fez sua listinha e justificou por que o K-drama que a gente gostava daria um excelente webtoon e tal. E um acordo, ele foi selado naquele episódio, né? Foi. A gente tem, entre eu e a Nai. Então Foi. faz muito sentido falar aqui, no momento que a gente tá nós duas. Eu e a Nai, a gente tem aí uma troca de reféns pendente, certo? Sim. Tem anos que a Nayana quer que eu assista Chicago Typewriter. Sim. E tem anos que eu quero que ela assista When the Weather's Fine. Exato. E aí a gente fez esse acordo, bolou esse acordo, e a gente disse que se eu assistir o K-drama que a Nay quer que eu assista, ela vai assistir o que eu quero que ela assista. Sim. Né? E eu vim aqui trazer progressos da minha parte. E tá? eu tô achando incrível! Exatamente, eu estou fazendo uma thread pra Nayana poder ter registro de tudo. Esses últimos episódios eu não tô botando na thread, porque eu acho que eu tô meio envolvida demais pra estar escrevendo durante. Mas eu tô no momento, Nayana, na metade do episódio 14 de Chicago Typewriter. Uau. Eu tô quase acabando. Tá quase acabando. São 16, né? Então, são 16. Tá quase acabando. E aí, tem uma coisa que eu preciso falar. Porque eu comecei com sentimentos muito intensos de irritação com o escritor. Eu sabia! Mas é porque, porra, eu fico muito... É difícil. Porque a personagem principal ela é um amor, eu fico triste, entendeu? Porque eu quero que ela seja bem tratada. Mas eu deitei demais, eu não consigo. Ele é maravilhoso. Eu simplesmente não consigo. Mas eu queria dizer que eu gosto muito, eu acho que eu gosto mais da versão dele 1930. Eu também, é maravilhosa. Nossa, ela tem um charme extra, a versão dele 1930. Sim. Eu não sei se é o óculos arredondado, as roupas com suspensórios e o cabelo. Eu não sei, mas ela tem um charme extra. Eu sei, eu concordo com muitos sims. E aí, por causa disso, e agora eu vou chegar na parte importante, novidades importantes, eu fui atrás de outras coisas que ele tinha feito, né? E aí eu vi, Nayana, ele tem 6 trabalhos pra 2022. Que é Hellbound, segunda temporada. Mentira! Sim, aparentemente ele tá no elenco. Não sei se é principal ou não, tá? Mas, tipo assim, eu tô vendo chuva de trabalhos pra 2022 e isso me agrada muito. Aí tem John Run também, que eu não sei. John de tipo, não é John, tipo querido John. É Jeon, é tipo Jeon, vírgula Run, 2022. Aí tem The Match, tem The Fool at the End of the World, tem Soul Vibe. E o último... Gente, rapaz trabalha. É um filme
é um filme chamado High Five, que quem também vai fazer parte desse filme é Park Jin-young do GOT7, que vai ser o vilão. Mentira. Sério. Quando eu vi High Five, teve um lado meu que ficou muito feliz. Nayana, eu vou ver os dois fazendo o mesmo filme. Os dois, nossa! E ele é muito de filme, né? Esse ator, ele é muito de filme. Ele é raro de fazer K-drama. Pois então... eu não sei se os outros são K-dramas ou não, eu não vi. É que eu só fui lendo, e aí eu vi, nossa, ele tem muita coisa pra 2022. Aí eu vi High Five, né? Daí eu fiquei, não. Não, e aí eu vou aproveitar aqui a ponte pra fazer uma panfletagem mínima de High Five, porque ele tem uma pegada muito legal, tá? Que é a história de 5 pessoas que desenvolvem superpoderes depois de receberem transplantes de órgãos. 100% meu conteúdo. 100% meu Essas conteúdo. pessoas precisaram de transplante de órgão, e aí elas receberam transplante de pessoas que tinham superpoderes antes. E aí elas desenvolveram superpoderes, entendeu? Nossa. E aí cada uma dessas 5 recebeu o transplante de um órgão diferente, daí vai desenvolver um superpoder diferente. E aí existe um grupo de vilões que também tem superpoderes. E quem vai ser o vilão desse filme é o Jung. Ok. Eu vou assistir. Ele é um filme. É um filme, Já tá em pós-produção. Já tá filmado, já tá feito. Que de estreia. Exato, só que assim, tá sendo adiado eternamente. Mas aí eu tô falando tudo isso, eu tô fazendo essa intro gigante pra dizer, olha os meus mundos colidindo aí. Que coisa maravilhosa. Nossa, tem um monte de gente famosa. Eu tô vendo os atores, tem um monte de gente. É muita gente famosa. Tem o menino do It's Okay Not To Be Okay, o irmão mais velho do It's Okay Not To Be Okay. Tem a mãe, uma das mães do Reply, 1988. Tem um monte de gente famosa. Uau. Sim, vão ser pessoas super poderosas muito diferentes. Sim, gostei. Aprovado. Mas diz o que você quer dizer. E aí eu só queria dizer que aí eu tô assistindo Chicago Typewriter, estou gostando muito, tá? Comecei, obviamente, ali pela Corda de Reféns, mas estou adorando. Yes! E aí eu comecei a perceber que, assim, eu tenho um histórico de não gostar muito de K-dramas com pegada... mais... tradicional, tipo, dos tempos do rei, sabe? Aquela coisa toda, Joseon, assim. né? Cabelos Dinastia. longos de coque, aquelas roupas. Eu não sou muito fã daquilo, mas eu gosto muito de coisas que são tematizadas nessa etapa aí, mais ou menos, que a gente tá vendo. Tipo, da invasão do Japão. 1900 e pouquinho. Isso, muito bom. Daqueles períodos lá. Então, eu queria aproveitar esse momento, se vocês tiverem pra me indicar K-dramas que se passam nessa época... Tipo, preferencialmente romances, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de romance. Se vocês tiverem coisa assim pra me indicar, eu queria bastante. Tá. Então eu queria aproveitar esse momento pra isso, entendeu? Porque assim, eu não conheço muito e eu não acho que tem uma categoria que seja fácil de procurar esse tipo de coisa. Mas esse K-drama eu tô gostando muito e eu adoro os flashbacks. Eu geralmente odeio flashbacks no geral, mas eu adoro os flashbacks. Legal. É a parte mais legal. Acho se pudesse pegar só um flashback e botar um K-drama só de flashback, eu teria adorado. Foi o meu webtoon, eu lembrei... o meu sonho de webtoon. É isso, que foque só no flashback. E aí, eu queria, tipo, flashback na ordem cronológica da coisa, entendeu? Ia me ajudar muito. E aí eu lembrei também que eu já assisti um C-drama, que era mais ou menos na mesma época e tal. Claro, conflitos diferentes, porque países diferentes e tal. Mas aí eu lembrei que era outra que eu gostava muito que se passava nessa época. Eu fiquei, eu quero assistir mais coisas dessa época, sabe? Só que eu não sei como procurar. Então me ajudem. Se vocês tiverem coisa pra indicar, por favor, eu aceito. É isso. É isso. Bom. É isso. Eu tenho pra te indicar, mas eu acho que ele entra mais na categoria de dinastia do que da invasão do Japão, porque ele é bem no comecinho da invasão do Japão. Então, tá, entendi. Que é o Mr. Sunshine. E ele é gigante, o Mr. sim. Sunshine, então... Depois a gente vai fazer essa discussão aí, eu vou ver se... Tá bom. Vai que funciona. Tá bom. Mas acho que agora, depois da gente trocar de assunto, a gente pode começar. Vamos voltar pro episódio? Vamos. Mai, pra gente começar aqui falando de phase, o que você acha de você trazer a parte das informações técnicas e aí depois eu trago a sinopse? Tá bom. Pode ser? Fechou. Então, vamos lá. Como sempre, eu vou dar o briefing das informações técnicas. E o phase, ele foi criado pelo Joki. Eu falo Joki, eu não sei se diz assim. Ele é irlandês. Eu acredito que é isso aí mesmo. Eu acho que é Joki, né?
Eu acredito também que o pronome que ele usa é ele, porque todo final de capítulo ele tem um desenho dele, que eu acho perfeito, dele comentando o episódio, ou ele comentando a ação dos personagens do episódio. Eu adoro, ele é um dos meus easter eggs favoritos do Phase. E tá disponível na Naver Webtoon, e tem episódios toda quarta-feira à noite, pra vocês, pra mim é de madrugada, então pra mim é de quinta-feira. E os status é que ele, como a gente já disse, ele tá em andamento, porque ele voltou à segunda temporada agora. E o primeiro episódio foi postado dia 14 de julho de 2020. Então ele basicamente fez 2 anos agora. Exato. Fez 2 anos agora. É. E... pagou as velhinhas recentemente. Ele nem colocou nada. Eu acho que ele colocou no Twitter aquele dia lá que ele fez aquele desenho muito bonito. Pode acho ser. Que foi. Pode ser. E, bom, e tá com 73 capítulos. E incluindo os 5 capítulos do Fast Pass, e tá dividido em 2 temporadas, igual a gente já disse. A primeira temporada vai do episódio 1 ao 67, e a segunda agora começou no 68 e tá indo em diante. O Webtoon, ele é classificado como romance, mas é aquela coisa, né? Tipo, é um romance, mas tem outras coisas que talvez o romance nunca é só apenas romance. Às vezes é, mas nunca é. Ele tem uma pegada bem futurista, né? Tem. Tipo, ele tem um lance bem futurista. E futurista, tem também uma pegada fantasia, tem ação, tem muita ação. Tem bastante ação. Tem muita ação, quase um tiro de porradaria ali. Nayana agradece. Eu adorei aquela tem um tiro de porradaria, que é o suficiente. E tem 1 milhão de seguidores no aplicativo da Naver Webtoon. Sabe uma coisa que eu descobri esses dias, que eu tava vendo? Porque às vezes quando a gente tá querendo mensurar, por exemplo, número de seguidores de um Webtoon, ou qual é o alcance dele, número de leitores e tal, eu comecei a perceber que esse número, ele varia dependendo do app da Naver Webtoon que a pessoa tá utilizando. Menina, eu percebi esses dias também com um post do Twitter do criador do Everything's Fine. Que loucura, né? Exatamente, foi por causa do post dele que eu percebi. Porque ele foi contar assim, nosso Webtoon, sei lá, ele tá com X leitores, mas esse é o da Naver Webtoon em inglês. Se a gente for contar com o alemão, com... acho que, não sei se era o italiano e o espanhol também, já chegamos a 2 milhões. Eu fiquei tipo, eles não somam tudo, que burrice. Eu fiquei meio irritada com isso, sabe? Não é tudo junto? E tem essa divisão, porque quando eu baixo, eles acham que eu baixo o aplicativo qual? O do americano. Como eu vou saber a diferença? Pois é, eu não... Se forem aplicativo... Porque, por exemplo, essa é uma coisa, né? O aplicativo coreano é outro aplicativo, não é o mesmo. Né? Até porque tem algumas coisas lá que são meio diferentes. Eu tenho o Naver Webtoon coreano baixado, eu admito, porque teve um Webtoon já, que eu queria só ver as figurinhas, entendeu? Nayana, sério, tava tipo 30 capítulos na frente. Eu pensei, não. Eu não preciso, eu quero ver as figurinhas. E aí, quando eu vi as figurinhas, eu descobri que, tipo, em 30 capítulos, a história andava praticamente nada. Eu fiquei muito irritada. Você se poupou. Porque eu não acredito que a coisa não andou praticamente, tipo, foi um carrinho de mão cheio de nada, assim, em 30 capítulos, sabe? Pelas figuras. Eu não tava vendo nenhuma das relações evoluir, nenhum dos conflitos evoluir, tava tudo mesmo no meio bolo, assim. Aí é bom porque eu sosseguei, eu disse, não vou mais precisar ficar ansiosa, não vou ler mais, vou deixar acumular infinito, sabe? Então, eu às vezes faço isso. Eu tava pensando, enquanto você tava falando, que, tipo, você não tava precisando nem entender pra perceber que o negócio não tava nem andando. É um nível de enrolação grande. É um nível de nada. E é tipo, muitas e muitas e muitas e muitas semanas, sabe? Só que eu achei que era só a diferença do aplicativo em coreano pros outros. Eu achei que os outros, tipo... Eu achei que se você quisesse ler os webtoons ou... né, em outro idioma, você pudesse mexer nas configurações ali e você ter acesso à tradução, mas dentro do mesmo aplicativo. Mas eles criaram outros, sabe? Nossa. Porque, tipo, o layout do coreano pro inglês é diferente, então eu achei que tava justificado, até porque, né? Outro alfabeto, outros caracteres e tal. Outras funções dentro. Só que me parece meio sem sentido você fazer isso pros outros aplicativos, assim, da diferença de um aplicativo que é em espanhol para um aplicativo que é em inglês, E sabe? eu tenho uma consideração a ser feita, que depois eu não sei se eu consigo fazer esse teste, mas eu queria fazer teste, que a gente ainda não discutiu a inflação dos Fast Pass, né? Mas todo mundo sabe que tá rolando essa inflação. Será que essa inflação tá rolando em outros aplicativos também, ou é só no americano?
Estou curiosa. Importante. Isso é um ponto bem relevante que você tá trazendo, não viu? Não é? Porque essa inflação não foi discutida, mas todo mundo sabe o que tá acontecendo. Eu ainda tô com uma certa dificuldade de entender quais são os critérios dessa inflação. Também não. Porque alguns têm, outros não têm. Porque, por exemplo, inicialmente eu pensei, será que essa inflação tá sendo trazida para, por exemplo, a inflação alcançou Lore Olympus, certo? E Lore Olympus é um webtoon que, na Naver Webtoon Internacional, que é onde a gente vê a inflação, né? Tipo assim, ele é exclusivo lá. Se você compra um Fast Pass, você tá tendo acesso meio que exclusivo, digamos assim, àquele capítulo. E tem vários outros webtoons que a gente sabe que eles estão sendo traduzidos lentamente. Então eu pensei, será que eles estão fazendo essa inflação para diferenciar? Entendi essa lógica. Produção original ou produção que tá no Originals, mas já tá acontecendo faz muito tempo? Isso. Esse era o meu pensamento inicial, entendeu? Mas I Love You e Let's Play continua sendo 5 moedas. Everything's Fine foi pra 7. Pois então. Everything is Fine foi pra 7, Lore Olympus tá em 7. Aí depois começou a ficar pesado, porque eu comecei a ver um que eu sabia que tava em tradução, tava 7 também. Sacanagem, tá ligado? Aí é sacanagem. Será que é o número de seguidores? Será? A inflação é o nome disso, né? Mas esse meu era novo, Nai. Nem se compara. Aí não explicaria também Let's Play não ter. Não sei se é uma escolha da pessoa que escreve. Pode ser também. Porque é onde o dinheiro deles vem, né? Faz até sentido. Né? Faz até sentido. Eu não sei. Acho que a gente pode depois ir atrás e tentar entender e trazer essa informação, né? Porque se a gente não trouxer essa informação, quem é que vai trazer? Né? Não, ninguém. Trazer essa informação. A gente pode... É que a gente tem muita falta de vergonha na cara, mas se a gente quisesse, a gente consegue mandar mensagem pra criadora do Blades of Furry e da... A Kenny. Da Kenny. Mandar mensagem pra Kenny. Se a gente tivesse vergonha na cara, a gente conseguiria. Se a gente tivesse, né? Um dia eu acho que a gente vai conseguir desenvolver a vergonha na cara, gente. Até o momento, a gente vai seguir sendo 3 hosts introvertidas, entendeu? Que só conseguem expor um pouco de extroversão porque são muito amigas. Entende? Exato. Vocês acham que a gente fala? Mentira! Exato. É difícil. Pois é, talvez pra quem escute pode perceber a personalidade de uma maneira diferente, mas é todo mundo aqui meio tímido, entendeu? Meio, tipo, mais introvertido, mas um dia eu acho que a gente vai conseguir superar. Vamos pra sinopse, então, de FaZe? Vamos explicar um pouco mais sobre essa história? Então vamos lá, gente. Mais uma vez, a sinopse foi traduzida, tá? Porque a sinopse original é em inglês, então a gente traduz aqui para português. Podem ter leves mudanças aí do que se você for ler em inglês, mas a gente faz a tradução aí pra poder encaixar no português, tá? De uma maneira melhor. É uma tradução então, às vezes livre. A gente faz umas pequenas adaptações. Então vamos lá. Min é uma pessoa incomum. Perseguida por dívidas, azar e um passado complicado, sua vida é tudo menos normal. Quando ela tem a oportunidade de ganhar muito dinheiro, lê-se $50 milhões, ela seria uma idiota em recusar. De fato. Nayana, $50 milhões. Faço tudo. Mentira, não tudo. Mas as condições que foram impostas a ela, eu concordaria também. Fácil, eu admito que eu também. Também. Apesar das condições estranhas, então aqui já estamos falando que são estranhas e mesmo assim a gente aceitaria fácil. Você imagina o que você quiser. Mas assim, apesar das consequências estranhas, ela se arrisca com Shu com 2 U's, um bilionário bonito e irritante que pode mudar a sua vida. Pausa agora. Vamos dar uma pausa agora nessa sinopse pra ler, que até então parece uma sinopse do Wattpad de qualquer livro de romance de bilionário. É uma fanfic, entendeu? É uma fanfic. Exato. É isso. Você, bilionário, bonito e irritante, eu já posso dizer que é o tipo de protagonista que eu gosto, entendeu? Exato. A parte, por exemplo, a parte do bilionário você pode até trocar por outra coisa. Mas a parte do bonito e irritante já digo que é o tipo de personagem que eu gosto. Né? É isso que eu gosto. Check. Com um destaque especial pro irritante. Ok. Seu tipo favorito. Irritante escrito na testa. Exato. E aí, só pra gente fechar a sinopse, né? Poderia ela manter seus segredos guardados em seu peito ou estaria ela prestes a acabar com ambos?
Tan, 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 tan. Vamos só dar uma aprofundada nessa sinopse aqui, porque eu acho que quem tá ouvindo a sinopse agora deve estar morrendo de curiosidade em relação a uma coisa específica. Que condição é essa, né? Porque todo mundo nesse momento tá pensando, porra, 50 milhões de dólares, mas existe uma condição. Preciso saber que condição é essa, pra eu saber se eu toparia ou não. Olha, ela pode estar em condições básicas. Fake namoro, fake casamento, fake... Exato. Várias condições podem ser feitas. Exato. E todas essas condições que você tá falando aí, elas são bem mais trabalhosas do que a condição que é de fato a que ela recebeu. Exato. Sinceramente, é bem mais complicado. Eu acho que a condição dela é bem simples. É bem fácil. Eu também acho. A condição é simplesmente morar com o show. É isso. É isso. E ser amiga dele. É isso. Pra ela, é tipo, tudo que ela precisava e mais um pouco e ainda ganhando dinheiro. Exato. Isso. E é por um ano, né? Não é pra vida toda. Só que a questão é que ele é chato. Então, assim, justificava. Mas tudo bem. Tudo bem. São 50 milhões. Nayana, eu já tenho que conviver com gente chata e eu não recebo nada pra isso. E ainda pago meu próprio aluguel. Não, e aí agora a gente vai ainda colocar aqui que são 50 milhões de dólares, né? Você sabe como é que tá o dólar atualmente. Tá quase equivalente ao euro, menina. Tá tensa a situação. Mulher, por 50 milhões de dólares, pode botar qualquer pessoa nessa casa. Tô de boa. Tô de boaça. Tá não, tudo e certo. A casa dele é de boíssima, assim. A casa dele, você pode ficar facilmente, assim, uma semana sem encontrar com a pessoa, porque o cara de é bilionário. Boa. Então... Exato. E ainda tem um robô muito gente boa lá. Tem uma inteligência artificial maravilhosa. Exato. Então, assim, por 50 milhões, tá muito fácil. E é engraçado porque a gente contando, a história parece que vai seguir pra um romance muito água com açúcar, assim, do tipo, eles morando na mesma casa, eles começam a gostar um do outro, e ele é rico, e ela tem segredos, tipo, sei lá, família separada, ou uma filha perdida, ou qualquer coisa bem ruim. Os segredos são as dívidas e tal. Não. Mas não, né? Mas não. Não, né? Essa não é a história. A Min, ela tem superpoderes, e aí, assim, gente, eu vou começar falando... Joga a verdade. Porque eu preciso gastar o pouco de informação que eu lembro. Joga a verdade. E aí, jogar a verdade. A Min, ela tem superpoderes, né? Só que, pelo que eu me lembro, ela não tem muito controle sobre os superpoderes dela. Tem uma parte que eu acho que ela até consegue controlar, que ela vai aprendendo. Ela não tem controle sobre um aspecto do poder dela. Tem um determinado momento que ela meio que superaquece, vamos dizer assim, fazer uma analogia com isso. E ela meio que, sabe, tipo, você tá usando muito ali o seu celular, e chega uma hora que começa a ficar quente. E aí ela meio que chega um determinado momento que ela explode, ela não tem muito controle sobre esse momento, assim. E quando isso acontece, ela causa um estrago pra quem tá perto dela, né? E, se eu não me engano, ela desaparece. Ela faz um phase. E aí não é que ela desaparece, tipo, ela explodiu, né, de maneira literal. Ela dá meio que um teletransporte aleatório pra qualquer parte do mundo, tipo, pra qualquer país, assim. E não necessariamente num lugar de boa. Ela pode dar um teletransporte num lugar que é oceano, entendeu? Sim. Num lugar que é, tipo, no meio de um restaurante. E ela cai do céu. Por isso que eu falei que é paraquedismo sem paraquedas, gente. Ela literalmente cai, assim. Só que ela é muito resistente. Então, mesmo que ela caia, mesmo que ela bata, ela não se sofre com impacto, assim. Tipo, ela machuca, mas não morre. Ela se machuca, mas não morre, Só que aí tem vários problemas, né? Porque... uma pessoa caindo do céu, né? Exato. Todo mundo pega os celulares pra filmar, loucura. E ela começou a passar por isso desde que ela era criança. Então, o irmão dela, que era a pessoa que cuidava dela, entra em desespero porque a irmã dele do nada, sei lá, desaparece. E aí ela tá na Itália. Tipo assim, ela dá a phase pra Itália, ela é uma criança, entendeu? E aí como é que ela volta pra casa? Então tem toda uma complicação assim dela desde criança. Que agora que eu tô falando tudo isso, eu lembrei que é justamente por causa disso que os pais abandonam ela, né? Eles cansam de cuidar dela e falam, não dá pra ter uma filha desse jeito, a gente vai dar você embora. E o irmão fala, se ela tá indo embora, eu vou embora junto. E aí ficam só os dois.
o irmão, que é mais velho, né? O irmão mais velho dela, ele topa cuidar dela. Coisa que os pais não quiseram fazer por causa de todos esses problemas e por causa que ela tinha esses momentos instáveis de não controlar os poderes. Eles fizeram isso quando ela era criança, né? Então, quando criança, ela não conseguia lidar muito com isso. E o irmão meio que foi treinando ela, né? Ele foi cuidando dela. Ele foi tentando ajudar ela a, tipo, controlar melhor os sentimentos, os poderes e tal. Essa questão da explosão dela também tá meio que ligada a sentimentos, né? Tá, mas tanto que ela sabe que dependendo do tanto que ela sente, de como as coisas acontecem, ela e o Ivan, eu falo Ivan, não sei se é certo que é o nome do irmão, eles começam a conseguir a cronometrar quando mais ou menos vai acontecer essa explosão, quando ela vai ter o phase dela. Então, na verdade, começa já o webtoon, ela olhando no relógio e fala, putz, eu tenho tanto tempo antes disso acontecer, então vamos lá. E você fala, você tem tempo pra quê? Você vai morrer? Você tá doente? E você acha, na verdade, que ela aceita esse dinheiro, antes de você descobrir que ela tem superpoderes e toda a história do phase, que ela aceita esse dinheiro porque ela tá doente. Eu lembro de eu achar que ela estava doente. E que ela precisava desse dinheiro pra fazer uma cirurgia, alguma coisa assim, porque ela tinha esse tempo cronometrado. E aí, o que eles começam a fazer, justamente quando eles calculam esse tempo, é que eles sobem, tipo, num arranha-céu, assim. É muito boa ideia. E aí, quando ela sabe mais ou menos o período ali que ela vai dar o phase, ela se joga. Aí a explosão acontece no ar, então não danifica ninguém. E ela se teletransporta enquanto ela Mas tá imagina caindo. Que louco, você ficar se jogando no prédio. Você tem que confiar muito. Muito. Imagina se você não dá o phase. Nossa. Você cai direto. É muito. E particularmente, eu queria dizer que esses momentos que ela se joga é um dos momentos mais bonitos do webtoon. Ah, sim, Lindo. Com certeza. Eu lembro, assim, que em grande parte acontece de noite. Eu acho que eu acho muito legal. De noite. Esse webtoon, ele tem uma paleta de cores bem legal, assim. São cores bem vibrantes. Sim. Os poderes dela, eles se manifestam em forma de triângulos, assim. Mini Doritos azul celestes. Isso mesmo. Mini Doritos. Né? E aí, eles sempre se manifestam em forma de triângulos. Aí eles cortam, né? Eles são, tipo, bem... lâminas. Quase como se fossem lâminas e tal. E as cores são bem legais, porque daí o poder dela se manifesta em forma, tipo, azul... Um azul bem brilhante, assim. Ela tem cabelo rosa, um rosa bem vivo. E aí, tipo, com as cores das luzes da cidade e tal, à noite, né? Fica muito legal toda essa imagem da queda. Fica muito bonita. Fica muito bonita. É muito bonito. Esse negócio que você falou dela precisar do dinheiro porque você achava que ela tava doente, eu já tinha uma outra percepção. Qual era? Pra mim já era mais a questão do próprio webtoon mesmo, que eram as dívidas dela, né? Porque a gente começa e você vê que ela mora num balcão, assim, abandonado, sozinha, ela tá sem ninguém. Ela mora no nada. E ela é meio que ela tem vários bicos, assim, trabalhos e tal. Mas eu acho que ela não tá conseguindo manter muitos trabalhos. E aí você vê que ela, tipo, tem dívidas e ela não consegue viver uma vida de boa. E o motivo pelo qual ela aceita a proposta desse bilionário e tal, bilionário irritante, é justamente porque ela não tem dinheiro e ela precisa de grana. Né? Aí depois você vai percebendo que ela fala muito da questão do irmão e a gente vê flashbacks, mas a gente não vê mais o irmão dela por perto. Ela não tá com ele, ela tá sozinha, né? E aí, depois do tempo, a gente vai entendendo que o irmão dela, ele já faleceu. Foi. Você lembra como é que ele faleceu? Eu não lembro como é que ele faleceu. Então, isso eu acho que é interessante a gente contar, que o webtoon, ele começa te contando sobre o presente, sobre ela vivendo com o Shu, sobre ela indo toda da dívida. E em algum momento, o Shu fala pra ela, eu preciso saber da sua história, não sei o que acontece. E o webtoon entra num flashback. E ele ficou... tipo, na real, muito tempo. 4, 5 meses em flashback. Então parece que pra mim, na minha cabeça, a história é o flashback e o presente, que é o presente que tá voltando agora, é uma outra parte da história. É meio confuso na minha cabeça, mas é porque ficou muito tempo no flashback. Ficou muito tempo em flashback. De fato, assim. Talvez, Nai, tenha sido mais tempo do que isso, tá? Foi muito tempo. É que como eu fui acompanhando, pra mim,
Foi a história. Eu lembro. Eu acho que foram mais de 20 capítulos. Porque eu lembro que eu tinha até... Você acompanha a primeira relação dela com o bilionário lá, não sei o quê. Sim. Vai pro flashback. E aí depois volta pro bilionário só perto do fim dessa temporada. Sim. Da primeira temporada. É. E aí eu fiquei... Nossa, eu nem lembrava mais de você. É muito Quem bom. é você, sabe? Os top comments eram maravilhosos em relação a isso. Não dá pra lembrar. É muito engraçado. Esse webtoon é cheio de esquecimentos, né? Tipo, Ele eu é. esqueço do bilionário quando volta. E eu esqueço da história também. É muito tempo. Só trabalha com grandes intervalos. Grandes intervalos de atos, grandes intervalos de flashback. É tudo. É. Mas, respondendo a sua pergunta, durante o flashback, que vai contando muito detalhadamente toda a infância dela e a adolescência dela, você descobre que eu entendi como o irmão dela morre de câncer. Isso. Que ele tá Verdade. doente. E eu entendi que o câncer é alguma coisa relacionada à exposição dele com os poderes dela. Foi alguma coisa que avançou por causa dos poderes dela. Tanto que por isso que ela também se sente muito culpada. Mas ele morreu por causa de um câncer. Mas o que também afeta muito ela em relação à morte do irmão é que ele nunca contou pra ela que ele tava morrendo. Sim. Ele morre. Sim. Ele morre. Sim. E é muito mancado. Cara, isso foi muito foda. É muito mancado. E aí eu acho que vale a gente introduzir o outro personagem. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, eu vou te falar uma coisa. Eu comecei gostando muito dele, depois eu fiquei incomodada, sabia? Ele é muito chatinho no final. Vou dizer que, tipo... Eu acho que chatinho, você tá sendo muito generosa com ele. Ele foi bem tóxico no final. Ele não sabe respeitar ela. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Ela tem um amigo que ela conheceu na infância, que o nome dele é Leon. Leon, ou Leon, ou como você preferir Eu leio falar. Leon. O russo, o garoto russo. Isso, ele é um garoto russo, ruivo. Ele é tipo o Young-ji, russo e hacker. Ele é O hacker. Ele é uma criança que desde muito cedo trabalha mora na Rússia e é hacker, né? Uhum. E aí ele se envolveu com um cara, que é um cara ruim, um cara do mal. E ele ajudou ele com vários crimes, assim, né? É. E o cara, tipo, dava tudo pra ele, em termos de grana, casa. Ele não tinha pais, então ele vivia sozinho, assim. Como uma criança não tem pai? E o cara meio que salvou ele, porque ele não tinha dinheiro, ele não tinha como se sustentar. Só que ele teve que entrar nessa vida de ser criminoso, né? E de fazer coisas fora da lei. Crimes virtuais. Exato. E aí ele conheceu a Min, que é a protagonista, porque eles eram vizinhos. Porque como a Min, ela tinha essa coisa com os poderes, várias vezes ela e o irmão tinham que se mudar. É. Principalmente quando alguém tentava fazer registros dela e upar na internet, que ela tinha poderes e tal. Quando chegava perto da galera descobrir qualquer coisa assim, eles se mudavam, né? É. E aí eles foram morar perto da casa do Leon. Ela dá um phase pra Rússia. E aí o que acontece? A Min é criança naquela época e o irmão dela diz que ela não pode interagir com outras crianças, porque ele tem muito medo dela machucar outras pessoas, né? Sim. Porque ela ainda não tem muito controle dos poderes. E também das pessoas descobrirem que ela tem poderes, daí dela ser exposta, dela ser recolhida para ser feito estudo em laboratório, né? De quererem matar ela por achar que ela é uma ameaça. Então ele tem muito cuidado, assim, com a exposição dela por causa disso, né? Sim. Só que o irmão dela precisa trabalhar pra ganhar dinheiro pra sustentar eles. E aí toda vez que ele saía, a Min, ela ia, tipo, conversar com o Leon. Ela subia numa árvore, assim, que dava de frente pra janela dele. Eles ficavam conversando e viraram Eles amigos. eram vizinhos de janela. Eles eram vizinhos de janela. E aí eles viraram amigos. E aí a amizade, aos pouquinhos, ela foi virando um crushzinho, né? Coisa, de aquela criança. coisa. Eu acho que exatamente que entra no seu critério de não pode acontecer, mas é aquele amizade de amor de infância, que eles se conheceram crianças e quando eles foram crescendo, eles foram se gostando. Não, mas isso eu até aceito, entendeu? Eu até aceito. Porque eles nunca se separaram. Nunca falou, E aí, nossa, foi a pra menina mim, que eu não vi tem no parquinho há 7 anos atrás. Não é um negócio que eles se conheceram com 6 anos de idade, aí se separaram, e aí 15 anos depois eles ainda estão nutrindo aquele sentimento. Eles cresceram juntos, tipo assim, eles se tornaram amigos, eles foram, sei lá, primeira paixãozinha um do outro, entendeu? E eles foram crescendo juntos, porque chega um determinado momento que o chefe do Leon, que é o cara que pede pra ele fazer vários crimes e tal, School. descobre essa menina. E esse cara, ele tem
Como é que é? Eu tô lembrando... É bizarro. Enquanto eu tô contando aqui a história, eu tô lembrando de vários detalhes. Ele tinha um sistema de luta online, não tinha? Era um sistema de aposta, não era? Que, na verdade, Mas não era isso. aposta que envolvia briga. Envolvia, mas era também isso, mas ele tinha um sistema meio que ele hackeava tudo que estava acontecendo no mundo e fazia chantagem com as pessoas. E também ele acabava com a vida de vários políticos e tudo mais. Tanto que o Leon, o que ele fazia, obviamente, é crime, mas ele achava que ele estava fazendo algo bom. Uhum. Entende? Tipo, ele não estava matando pessoas boas. Então, ele meio que... O Skull, que era esse cara, ele fazia alvos, pessoas que eram alvos. E o Leon, ele ajudava a identificar esses que eram alvos e falava, tipo, essa pessoa vale tanto dinheiro, se você matar essa pessoa, você ganha tanto de dinheiro. Basicamente isso, sabe? Uhum. Uhum. E aí, tem um dia que o Skull faz da Min um alvo. Isso, porque ele descobre que ela tem poderes e isso vai dar pra ele muito dinheiro de aposta. Uma exposição muito grande, assim. Tipo, ele vai estar meio que soltando uma notícia que ninguém sabe, que tem alguém que tem superpoderes e tal. Só que aí o Leon meio que protesta justamente porque é amiga dele, né? Sim. É amiga dele, que ele é apaixonado e tal, não sei o que. E aí começa a dar um problema. No fim das contas, eles meio que lutam com o cara. Eu acho que eles não derrotam ele 100%, mas eles conseguem meio que escapar, assim, né? Eles meio que anulam o poder dele como hacker. Isso. E aí eles fogem. Particularmente a minha parte favorita do Webtoon. Essa tensão deles fugindo dele é bem legal. É bem legal. E eles armam um plano bem inteligente. Por um momento, assim, você como leitor acha que vai dar tudo errado, depois dá tudo certo, e aí você fica feliz. E o Leon foge com eles, né? Ele pede, por favor, pra levar ele junto. E aí, ele é criado junto da Min, tipo, nessa fase eles são crianças, mas aí ele segue morando junto com a Min e com o irmão dela, e aí eles crescem juntos, né, adolescência e tal. Treinam juntos. E é aí também que eles começam a, tipo, relacionamento vai escalando, né? É muito fofo, eu adoro. É fofo. Então, aí assim, até esse momento eu gosto muito dele. Também concordo. Entendeu? Gosto muito, porque gosto do jeito que eles se conhecem, acho ele um personagem muito legal, acho muito fofo os dois. Ele é inteligente. Vai crescendo. Ele vai fazendo as tatuagens. Ele vai fazendo as tatuagens, ele vai botando os piercings, então ele vai ficando daquele jeito que a gente gosta. E aí, ele é a pessoa que descobre do câncer do irmão da Min, Exato, né? é isso que eu ia falar. Eu acho que o problema dele é quando ele descobre que o Evan vai morrer. Ele acha que ele tem que assumir o papel do Evan, e, tipo, ele que tem que cuidar da Min agora, só que a Min não quer ser cuidada porque ela acha que o irmão dela tá tudo bem, tá tudo bom. Uhum. E aí ele fica insuportável. Ele fica chato. É porque, assim, ele porque quer fazer experimentos com a Min pra poder... Agora que eu tô parando pra pensar, ele foi a pessoa que fez o lance dela pular do prédio. Foi ele que descobriu. Foi ele que descobriu esse lance dela pular do prédio e tudo mais. Mas ele quer... Ele que cria esse aparelho pra ela entender o momento que ela vai dar o phase. Sim. Mas ele cria um relógio pra ela e tal. É que ele quer estar presente no momento que ela dá o phase. Porque todos os momentos que ele... Na vida que eles foram se conhecendo e ela dava o phase, ele tava muito longe. Ele se afastava porque é perigoso e tudo mais. E ele quer estar sempre junto. Uhum. E ela fala, não. E ele fala, eu quero ver, eu quero estar junto, blá, 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 blá. Ele tinha muito conflito com o irmão, porque o que ele sentia é que... Criança mimada. Ele se sentia parte da família, mas toda vez que tinha a ver com os poderes dela e o que estava acontecendo, ele era afastado por todo mundo. A Min não queria que ele participasse, o Evan não queria que ele participasse, e ele se sentia, porra, eu sou parte ou não sou parte? Por que vocês não querem que eu esteja junto? Eu quero ajudar. E assim, ele era muito inteligente, então ele queria, ele queria poder estar junto para ele poder estudar o que está acontecendo e ajudar a arrumar uma solução. Porque aí também tem o lado de que ele gostava dela, queria ficar junto dela. Uhum. Só que para isso, ele sabe que se ela fosse ficar daquele jeito inconstante para sempre, ele nunca ia poder ficar junto dela de uma maneira segura. Sim. E ela também não ia querer. Então ele queria ajudar, só que a galera não queria que ele se metesse. Então começou a gerar muito conflito. Ele brigava muito com o Evan. Sim. E depois ele passou a brigar muito com a Min. Depois que ela passou a crescer também e poder tomar as decisões por conta própria. Porque daí ele queria meio que... criar esse conflito entre ela e o Ivan.
E também ele queria ver o poder dela acontecendo, né? Ele queria porque ele queria. Isso. Ele nunca viu ela num momento do phase mesmo, assim. E teve momentos que eu sentia que ele queria mais pela curiosidade, do tipo, eu quero saber também porque eu me sinto excluído, do que efetivamente eu quero ajudar. Exato. Eu achei ele muito babaca. Foi. Tá? Rola uma parada muito chata, que como esse lance da Min, do phase dela, ele acontece muitas vezes pelo estado emocional dela, de como ela tá. É muito tem um momento que ele causa uma instabilidade emocional dela com um tópico muito sensível pra ver a explosão dela, entendeu? Sim. Então ele leva ela pra um lugar longe e ele usa o lance da doença do irmão dela. Sim. Pra falar. Tipo, da situação. Pra falar com ela e fazer ela ficar instável. Naquele momento eu achei ele um babaca. Não, mas é aí que as coisas vão pro saco, né, pra ele. Que é aí que vem a minha teoria. Pode jogar a vinheta do episódio anterior da teoria, porque aí vem uma teoria. Momento de teorias, é isso? É um momento de teoria. Momento teorias! A minha teoria, eu vou dar uma contextualizada rápida do que aconteceu pra chegar na minha teoria. A minha na contextualizada, nesse momento que ele ativa o phase dela, eles estão meio que num campo e tudo mais. E os poderes dela, obviamente, saem contra eles. E como a Mendes disse, os Doritos iluminados, eles são lâminas. Eu tô imaginando um Doritos sabor iluminado. Eu também, tipo, vendendo no mercado. E aí... Bom, e aí um desses Doritos, obviamente, corta a garganta dele, ele começa a sangrar. E você e a mim, e todo mundo... acredita que ele morre. Porque é a única solução possível. Só que... e um detalhe importante, tá? Porque antes de ir pro passado, a gente viu o início da história presente, né? Porque ela vai pra casa do Shu e tal. E o Leon, ele nunca aparece fisicamente. Ele sempre aparece em meio de holograma, em meio de chamada. Então, tipo assim... antes de ir pro passado, você entende que ele e a Min são muito próximos. Porque você consegue sentir que ela gosta dele. E que o Leon gosta da Min. Só que eles não conseguem se encontrar presencialmente, porque ela fez alguma coisa com o Leon que ele não consegue mais se aproximar dela. Ele fala que ele tá ocupado, que ele tá preso, você entende que, tipo, sei lá, crimes... Ele tá meio foragido e tal, por causa dos crimes cibernéticos. Ele diz isso. Minha teoria é que... quando ela deu phase e absorveu ele pra esse universo de phase dela, e agora ele existe só nesse universo dos triângulos Doritos e da phase e só digitalmente. Ele não é mais vivo, sabe? Ele não tá mais... Tanto que ele tem uma tatuagem de flor no pescoço, né? Linda, maravilhosa essa tatuagem. Que foi onde recebeu o corte. Que é exatamente onde ele recebeu o corte. Aí eu sou muito crente, ainda mais por cenas finais da primeira temporada, eu acho que ele tá morto. No mundo do phase. Ele não existe mais. Ele não existe mais fisicamente. No mundo real. Ele só existe, tipo, digitalmente. Exato. Essa é a minha teoria. Acabou o momento teoria. Eu não sei. Eu não sei, sabia? Por quê? Sei lá, essa história é muito louca. Eu acho que essa teoria faz sentido. Tá. Mas eu acho que ele ainda pode estar vivo. Só foragido mesmo. Porque eu acho que ele vivo... daria muito plot, entende? Então, a questão é que a não ser que ele possa voltar à vida, sair do mundo dos Doritos, entendeu? Aí vem o rolê do Shu, né? Mas a questão... Depois eu tenho uma teoria do Shu também. Mas a questão... O jeito que termina a primeira temporada com o Shu... é muito bombástico. Vale o comentário. Vale, a gente tem que falar mais do Shu. A gente vai falar mais do Shu. É porque o Shu... Você esquece quem é o Shu. Porque tem os top comments do tipo, quem é Shu? Não lembro quem é o Shu. Exato, o Shu ainda não tá lembro vivo. mais quem é Shu. Tipo, quem é o Shu? E o próprio autor falava, tipo, daqui 7 episódios o Shu aparece de novo. Daqui tantos... tipo, é falando do Shu? Quem é Shu? Mas eu queria só, tipo, antes da gente passar pra parte do Shu, eu queria dizer que eu gostava muito do Leon. Sim. A partir do momento que chegou naquele final, que ele começou a tomar aquelas decisões drásticas lá. Porque, tipo, você vê meio... Eles chegam a namorar, praticamente, né? Eles namoram, eles ficam juntos. Eles namoram. E aí você tá, tipo, super envolvida na relação e tal. Casal. Se você é uma pessoa que nem eu, que adora shippar... Meu casal deu certo! Shippar pessoas existentes e não existentes, né? Tipo, pessoas 2D ou 3D, independente do que seja. Eu tava lá super feliz. Casal, tanana. Aí ele vira um babaca, aí eu cortei a relação, entendeu? Aí eu falei, não quero mais você. Sai daqui. Você tá sendo muito babaca.
Eu gosto dele como personagem, acho a história dele legal, acho que o estilo dele, esteticamente e tal, eu gosto. Ele é esteticamente maravilhoso. Personagem com aquela pegada, mas aquele tipo de comportamento eu não aceito, entendeu? E aí pra mim foi muito triste, porque dificilmente eu corto a relação, assim, com os meus chips, sabe? Geralmente não acontece, não é uma coisa que acontece. Geralmente eu escolho bem, sabe? Eu vou até o fim. E aí nesse eu tive que cortar. Então eu terminei em phase, o estado pelo menos atual que eu tô num limbo, porque tipo... Você tinha parado de chipar o Shu. Escolha. O Shu é a construção. Porque tipo, o Shu não foi a minha escolha. Só que a escolha que eu fiz eu me decepcionei, então eu tô num limbo em que eu tô, tipo, Mingou solo no momento, sabe? Mingou solo. Eu tô nesse momento, assim. Mas eu tive essa quebra de expectativa bem grande aí com o Leon e tal, do rolê. Eu achei bem babaca. Jogando essa parte eu fiquei, nossa, como você é babaca, sabe? Tipo, tóxico, sabe? Eu sinceramente já esperava alguma coisa acontecer, porque eu tinha a lembrança que ele tava no celularzinho e eu sentia que eles tinham um rolê mais de amizade do que de namoro. Então alguma coisa eu já esperava que ia dar ruim, do tipo, isso não dá certo o que acontece em algum momento, então eu já não tinha muita esperança, não. Tipo assim, eu sabia que ia ter alguma coisa a ver com os poderes dela, só que o que eu não tava esperando é aquela atitude dele, entendeu? Ele ser babaca naquele nível, porque daí eu olhei e disse, isso aí eu não defendo, entendeu? Isso aí não dá pra defender. Mas isso foi depois deles me entregarem uma história super legal em que eu tava super envolvida. Eles arrancaram, entendeu? De mim. Você tá feliz? Você tá gostando? Então, eu vou arrancar agora isso de você. Mas aí depois a gente volta pro presente, certo? Voltamos para o presente. Voltamos para o presente. E devemos mencionar que entre esse presente e flashback gigantesco, que não é flash, ele é só um back bem grande, um back bem grande, né? Um back bem grande. Mas, pois então. Desculpa, eu não consigo. Tudo bem? Não consigo evoluir. Ai. Tô com calor. Mas então, ele para no momento que a Min tá entrando em phase e explode a casa do Shu. Então, assim, você não sabe se o Shu tá vivo ou não. Porque o Shu tá pendurado no acho que a gente deu um certo salto, prédio. né? Porque a gente não falou praticamente nada da história dela com o Shu e aí agora a casa dele já explodiu. Então, porque a história deles é... Eu lembro de detalhes, que eles vão lá jogar juntos no fliperama, que tem uma hora que alguém tenta assaltar ele, ela bate nas pessoas, mas ele acha que foi ela que armou pra cima dele, e aí ela fica puta com ele, briga com ele. Tem esses momentos de ele se conhecendo e criando consciência. Tem o lance dele com o irmão dela. Então, aí tem isso também, né? Porque a Webtoon, você sabe, eu não lembro por quê. Você sabe que o Shu conhece o Evan. Uhum. Como? Eu não lembro por quê. Porque isso... Ele era... Eu lembro. Mas isso só é explicado pós-Flashback, não é? Ou é pré-Flashback? Não sei. Aí você já tá querendo demais da minha memória. Mas eu lembro por que ele conhece. Por quê? O irmão dela, ele não era tipo psicólogo dele? Ele era terapeuta dele. Isso! Ahá! Ahá! O Evan era, tipo, o terapeuta do bilionário. E, além disso, virou amigo, né? Foi. Errado, mas isso mesmo. Mas aconteceu. Tipo assim, eles não tinham uma relação muito próxima, mas digamos que ele passou a ter uma consideração muito importante por ele, porque ele ajudou muito o cara, né? E aí o Evan sabia que ele ia morrer. Ele ia ficar mal, porque ele tava com câncer e tal. E aí, antes dele, de fato, falecer, ele pediu... pra que se acontecesse alguma coisa com ele ajudar a irmã dele. Tipo, não deixar a irmã dele desamparada, assim, porque ela não tinha mais ninguém. E ele não tinha, tipo, muita grana, muita coisa pra deixar pra ela e tal, e ele tinha muito medo, né? Então ele pediu pro cara prometer que se acontecesse alguma coisa com ele de alguma maneira ia ajudar a irmã dele e não deixar ela desamparada. E aí eles vêm com esse acordo esdrúxulo de tipo, mora na minha casa, que na verdade quem faz o acordo não é nem ele. É o secretário maravilhoso. É o secretário dele, porque todo rico bilionário tem que ter um secretário, né? Faz parte. E ele tem cabelo cinza,
Tá? Ele é o Yukito-verso. Faz parte aí do Yukito-verso. Ele não entrou na conta do Yukito-verso, mas ele poderia ser o Yukito-verso do futuro. Poderia ser. Versão mordomo. Exato. E aí ele faz a proposta. Só que o Shu e a Min, eles não se dão direito. E aí o Shu tá tipo, foda-se você. E o cara, não. Precisamos dela. E aí você não entende. Por que vocês precisam da menina morar com o cara por $50 milhões só porque ele não tem amigos? Só porque ele é rico, não tem amigos e tal. Só que foi por causa dessa promessa do irmão. A gente vai descobrindo isso mais próximo do fim da primeira temporada, né? É. Só que aí já passou muito tempo, eles já estão de boa. A Min e o Shu já estão amiguinhos. Você já começa a perceber que pode estar acontecendo algo, entendeu? É, já tem aquela noite de videogame, que eles ficam jogando videogame, aí os dois dormem um apoiadinho no outro, romancinho, segurando o controle na mão, exatamente, é isso. Fofinho. Né? E aí vai acontecendo isso, só que chega um momento em que a Min chega lá na fase destrutiva dela, do Phase, né? E ela tá na casa do cara. E foi aí que acontece que a Nayana falou de destruir a casa dele. O pulo de salto que a Nayana deu. E eu vou falar que fico muito apavorada com aquela situação, porque ele morava numa cobertura. Era. E aí, tipo assim, não é que ele mora numa casa no chão, e numa mansão, não, ele morava numa cobertura, num arranha-céu. E vocês imaginam um negócio explodindo e as coisas caindo. Não, e ele pendurado, assim, sabe, pelos escombros. Exato. É ótimo. Por causa do Phase dela, ele quase morre, né? Então, quase morre é um spoiler. Quase morre é um spoiler. Mas mentira. Tudo aqui é spoiler da primeira temporada. É isso, a gente tá chegando nesse final, né? A gente precisa chegar pra poder olhar e pensar no futuro, né? Exato. Ele quase morre, certo? Mas é importante falar que você vê ele pendurado nos escombros, você tem mais do que 4 meses de webtoon do cara pendurado nos escombros, e aí você manda mensagem. Sabe, tipo, não sei se você já fez isso, Maids, quando você tá jogando Zelda, e aí eles falam, olha, o Ganondorf tá com a Zelda, mas você vai fazer, tipo, a quest de catagalinha? É isso que eu tenho essa sensação quando eu tô lendo esse webtoon, tipo, ela tá lá, com o Ganondorf, com o Ganon. É verdade, antes de ir pro passado, ele tá lá pendurado. E aí os top comments eram maravilhosos. Tipo, já tem X semanas que o Shu segue pendurado no prédio. Exato. Ai, é tipo aquele momento, eu vou falar que eu sinto muito isso enquanto eu tô assistindo Yumi Cells, porque às vezes é um momento de uma decisão importante, de uma fala importante, e aí fica tipo, sei lá, 5 minutos nas células, eu fiquei tipo, gente, a pessoa está esperando uma resposta esse tempo todo, sabe? Só que, obviamente, que na cabeça acontece muito mais rápido, do mesmo jeito que, tipo, é um flashback. Sim. Só que aí você fica imaginando a pessoa literalmente lá pendurada nos escombros esperando, sabe? Exato. Por 7 meses. Exato. E ele fica, tipo, fortemente ferido. Ele vai parar no hospital, né? A Min fica super mal. Ele fica em coma. Ela decide que ela gosta dele e tal. Não sei de que maneira ela gosta dele, mas ela gosta dele. Tipo, é uma bom pessoa ponto. importante pra ela. Eu não sei de que maneira ela gosta, mas ela gosta, né? Vamos deixar aqui gosta. No ar. Você entende o que você quiser disso. E aí ela vai lá visitar, só que ela decide que ela não pode mais ficar por perto, então ela meio que vai embora. Só que antes de ir embora, ela acaba fazendo uma coisa que nem ela percebeu ainda que ela fez, né? Não. Mas ele nem falou pra ela. Filho da puta também. Não, Nayana, não é isso. Não é isso que você tá imaginando. O quê? Ela cura ele. Você lembra? Então, ela chora, dá um beijinho no rosto dele e ela cura ele, não é isso? Mas é que depois ela descobre, porque depois eles se encontram, vão jantar, não rola isso? Mas ela acha que ele só acordou e que ele se recuperou. Eu não acho que ele conta pra ela que foi ela. Ah, tá. Eu acho que ele não falou pra ela. Porque eles também, quando eles recém se encontram, acaba, né? Então nem deu tempo. É no meio do date deles, assim. Porque depois, muito tempo depois, eles se reencontram. E aí ela vê que ele tá bem. Ela eles tá tipo em Tóquio. Ele acha ela em Tóquio. Porque ela deu o Phase e foi pra Tóquio, né? Ela foi pro caralho. E aí eles se encontram um jantar, ela tá lá, tipo, vestido de gala, eles fazem todo um rolê e tal. Estão jantando. E aí, assim, ó, a gente tá falando aqui, esse é o fim da primeira temporada, ele vai no banheiro. Nossa.
Ele se olha no espelho e aí ela tinha acabado de fazer meio que uma confissão pra ele. Acho que ela contou algumas coisas da vida dela e tal, dos poderes dela, porque daí ela meio que se abre. E ele fala um lance de tipo assim, e aí como é que eu vou explicar pra ela que eu tenho poderes também? E aí você começa a ver os Doritos nele também. O olho dele brilhando. E você fala, meu Deus! E aí você descobre que ele tem a mesma coisa que ela. Ele tem os mesmo rolê dela. A gente vai ter um momento teoria? Temporada. Agora a gente tem Agora mais um a gente vai teoria. entrar no momento teoria parte 2, exato. Eba, tá bom. Eu vou falar que assim, quando eu vi essa parte, eu fico meio na dúvida de qual é a dele. Eu não sei se é uma pessoa boa ou não. Eu também. Me deixou com muita dúvida. Eu também. Eu tenho a impressão que todo mundo vai me decepcionar nessa história, sabe? Menos a mim. Eu não sei se eu posso confiar nisso. Eu não quero confiar nisso e quebrar a cara depois. Mas eu não sei. Tem alguma coisa no Shu que eu acho muito estranha. Eu não sei explicar. Mas é isso. Talvez seja o fato de que ele me esconde muitas coisas. Eu, como leitora, eu sinto que ele tá escondendo muitas coisas de mim. Eu fico na dúvida, sinceramente, se ele, desde o começo, teve esses poderes, e aí eu fiquei, ou se ela acabou dando um pouco dos poderes dela pra ele. Eu acho que não. E agora sempre foi a intenção, ou ele sempre teve esses poderes. Eu acho que ele sempre teve. Eu acho que ele sempre teve. E aí eu acho meio filha da putagem, porque eu também acho. É sacanagem. E aí eu fico tipo, porra, o Leon teve um momento dele de filha da putagem, aí o Shu também tá tendo um momento dele de filha da putagem, sabe? Isso. E aí, porque antes eu achava que era alguma coisa com o secretário dele. Eu também achava. Eu achava que o secretário ia ser mal. Olha só, como ninguém é confiável. A única pessoa que é confiável é o Ivy. Ainda não acho também ele confiável. Também não acho. Mas ele é tão querido. O Ivy é o robô, tá, gente? Ele é a tão inteligência querido. artificial. Eu gosto muito dele. Eu gosto. Ai, não. Se ele não for confiável também, cancela. Cancela o Webtoon. Pode cancelar. Mas então, eu tô meio que com uma dúvida, principalmente porque a expressão no momento que ele fala isso pra gente, que ele tá falando pra ele mesmo no espelho do restaurante, enquanto ele tá deixando a menina lá em vestido de gala esperando ele tá revelando no banheiro, eu tenho poderes também, sabe? Nossa. E aí, a expressão que ele faz nesse momento, pra mim não me parece uma expressão do bem, assim, parece uma coisa meio... Eu também acho, é 100% interesseira. Eu acho que é 100% interesseira. Talvez não seja do mal, mas é interesseira. E o fato deles terem interesse e não deixar claro é péssimo. Tipo assim, não parece ser uma coisa genuína. E até aquele momento você enxerga a relação deles de uma forma genuína porque é o que parece, entendeu? E aí parece que naquele momento você tá descobrindo que não é. E eu achei isso meio triste. Não gostei. E foi o ponto que a gente parou 8 meses atrás, né? Você não gosta e pronto. Fica 8 meses aí de molho agora, esperando. Parou 8 meses atrás, ele se olhando no espelho, os Doritos azulzinhos voando, o olho dele brilhando mais, e você faz... Meu Deus! Exatamente. E aí temos que parar aqui. Temos que parar aqui. Você já leu o primeiro episódio da nova temporada? Eu não li. Eu não li porque daí eu preferi pra eu já deixar bem definido o que a gente podia falar aqui hoje e o que a gente não podia falar. Não, você fez muito bem. Mas não acontece muito bem. Mas você fez bem. Porra, como é que não acontece muito? É um Season Premiere, tem que acontecer, ele tem que ser impactante, ele tem que querer fazer você comprar os 5 Fast Pass. Deu vontade de comprar Fast Pass? Eu não quis. Não, mas eu aguardei, estou aguardando ansiosamente pra semana que vem. Tá. É muito bonitinho, porque eu já mencionei várias vezes os desenhos finais do ator e tudo mais, né? E tudo que tudo. E dessa vez aparece, ele desenhou um trenzinho falando tchu-tchu, caminho para dor e sofrimento, tchu-tchu. É muito bonitinho. E ele adora fazer isso, quando ele adora avisar, assim, pra que momento a gente tá indo, sabe? É. Eu lembro que quando a Min tava super de boa com o Leon, ele tava falando, tipo, que ia dar merda. E aí todo mundo, não, você vai tirar isso da gente. O meu casal. Eu preciso fazer uma confissão aqui. Diga. Phase, pra mim, é aquele tipo de história que eu gosto, mas eu não gosto muito. Diga por quê. Eu não sei se eu acho muito confuso, às vezes. Sabe, tipo, tem tanta coisa acontecendo. Tá. Eu não sei explicar, mas às vezes a impressão que eu tenho é que eu sou uma pessoa muito burra, assim, em alguns momentos. Eu não consigo lidar com muito detalhe ao mesmo tempo, sabe? Tá. Sabe aquela confusão que Surviving Romance traz na gente? Sei.
que eu gosto, eu adoro. Eu gosto, mas, assim, eu sou a pessoa, quando eu tô lendo os webtoons, eu gosto deles. Mas eu sempre tendo a perder uns detalhes. Tipo assim, eu preciso de tempo pra processar as coisas, sabe? Tá, eu tenho esse sentimento. Eu preciso, tipo assim, pra mim, a minha opinião em relação a uma coisa... E eu tô falando disso, tá, gente? Não é só a respeito de webtoon, é sobre outras coisas também, mas assim... Mídias que funcionam dessa forma. Exato. Se não for uma coisa simples... Eu não sou o tipo de pessoa que eu assisto uma vez e eu consigo perceber todos os detalhes. Tá, sabe? entendi. Eu vou citar um exemplo simples disso, tá? Eu demoro muito tempo até formar minha opinião, por exemplo, em relação a um MV de K-pop, até. Eu não consigo assistir e saber se eu gostei da música, ler a letra, prestar atenção na coreografia, nos cenários, entender o storyline. A minha irmã é assim tipo também. assim, só que eu não consigo nenhum desses. Entendeu? Nenhum desses eu consigo. Eu primeiro só escuto e entendo se eu achei interessante ou não. Aí depois, conforme eu for vendo de novo, eu começo a perceber. Ah, então a história significa isso. Uau! Olha só, aquela pessoa morreu. Às vezes eu não percebo coisas assim, entendeu? Tá, entendi. Tipo, meu Deus, aquela pessoa morreu. Eu não tinha visto, sabe? Porque é tanta coisa pra prestar atenção que eu acabo não prestando atenção em nada profundamente. Eu só olho tudo superficialmente, entendeu? E aí, isso também acontece em histórias que tem muitos detalhes. Eu, às vezes, tendo a olhar tudo superficialmente e daí eu perco muito detalhe. Então, eu preciso ler. Aí, ainda tem mais o agravante de que, com o tempo, eu esqueço. Mais um problema. Temos mais um problema. E eu tendo a, muitas vezes, precisar ir nos top comments pra entender o que tá acontecendo. E ler comentários e ver. E aí, depois de fazer isso bastante, várias vezes, eu consigo formar minha opinião. Tá. Então o Phase, por ele ser muito confuso, pra mim, por ter muitos detalhes, assim, e tipo, muitas linhas temporais, muita teoria em aberto, entendeu? Ai, eu adoro. Tipo, eu gosto quando você tem uma parada em aberto. Não. Entende? Quando tem uma ou outra. Mas quando tem muita coisa em aberto... Por exemplo, eu não sei como é que eu gosto tanto de Everything is Fine, porque eu não faço ideia do que tá acontecendo. Isso é maravilhoso. Tipo, eu acho que é uma das poucas histórias, assim, que eu consigo gostar, mesmo se eu entender bulhufas do que tá acontecendo. Você abraçou... Eu não entendo nada. Eu não acho entendo que nada. você abraçou o sentimento de não estar entendendo e tá tudo bem. É que eu acho que eu gosto tanto esteticamente... E eu gosto tanto do fato dele ser tão diferente e ele é tão o meu estilo que eu aceito, mas eu não entendo porra nenhuma. Ah, eu adoro. Por isso que eu acho que a gente também nunca tentou fazer um episódio sobre Everything is Fine, porque o que eu vou falar nesse episódio? Não, a gente não sabe, que tipo, é aquela coisa, né? Eu não entendo, você não entende, nós não entendemos e ninguém entende nada. Porque assim, Everything is Fine já completou uma temporada. Teoricamente, a gente poderia fazer um episódio sobre, mas eu não sei o que eu falaria nesse episódio. Eu não sei, assim. Não tenho o que falar. Teoria só, mas ainda assim, é nada. Ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa confusa, tipo, eu tenho dificuldade... Quando eu falo esse negócio de, eu me acho meio burra, assim, nesse sentido, eu não tô querendo me depreciar. Não. Mas é que porque pode parecer, não, tá, nossa, não é assim, Made, calma. Não, gente, eu não tô falando de uma maneira... Eu tô sendo honesta, assim, né? Só que ao mesmo tempo, quando eu deposito muita energia em tentar entender, eu consigo. O problema é que a maioria das vezes eu não estou disposta a depositar tanta energia. Eu acho que não é o tipo de... que te agrada só. É só isso, eu acho, só. Que você faz, se você quiser. É aquela famosa, se eu quisesse, eu faria. Mas eu não quero. Eu já escrevi, então, gente, assim... Eu já escrevi threads de teorias. Eu vou até falar um lance, assim, ó. K-pop rola muita teoria nas coisas, né? Sim. Eu meio que cago pra teoria. Se eu não tiver uma motivação pra entender, eu não tento entender. Mesmo que seja um grupo que eu goste muito. Eu olho e digo, olha, bonito, legal, divertido. Ponto. Acabou. Não entendo a teoria. Um dia eu fiz isso. De tentar entender a teoria, escrevi thread, vi vídeo, fiz a coisa. Mas é assim, ó. Eu sinto que eu gasto tanta energia pra fazer isso. Que eu não gosto de fazer o tempo todo. Então o Phase, ele me passa essa sensação, sabe? Tá. Essa é uma da coisa que me afasta um pouco da história. E aí, quando a gente fica muito tempo parado numa história dessa, eu esqueço várias coisas, eu fico até meio com preguicinha de voltar, porque eu esqueci tudo já. E aí, tipo assim, parece que eu não criei um vínculo forte com a história o suficiente de eu querer reler tudo pra entender. E continuar a história sem lembrar das coisas, eu fico me sentindo mais perdida do que o normal. Tá, sabe? entendi. Porque, por exemplo, você começou a acompanhar a história desde o começo. Phase demorou 2 anos. Foi. Um pouquinho menos de 2 anos.
pra, tipo, sei lá, 1 ano e 6 meses, mais ou menos, vamos dizer. Até ele entrar em atos. Então, você ficou 1 ano e 6 meses acompanhando aquela história ali. Eu fiquei com aquela história nem 1 mês. E esperei 8, tá ligado? E foi. Então, pra mim, foi um outro lugar. E tem um aspecto em FaZe da arte que eu não sou muito fã. Concordo. Eu sim, não sei qual é o aspecto, mas eu tenho um aspecto que não gosto. Depois eu comento. Eu vou tentar explicar, porque antes da gente gravar esse episódio, eu tentei, tipo, formular minha opinião pra poder trazer aqui. Que essa é outra coisa. Antes dos episódios, geralmente eu penso muito, porque... Também. Como eu falei, eu preciso de tempo pra processar e criar minha opinião sobre as coisas. Mas eu cheguei à conclusão de que o tipo de arte de FaZe tem 2 coisas que me incomodam um pouquinho, assim, no estilo. As pessoas serem muito parecidas. Sim. O autor, ele até faz piada com isso, né? Ele muda o cabelo das pessoas. Porque o vilão é muito bonito também, digamos assim. É Esse cara, por que ele é assim? É porque eu não consigo desenhar outro tipo de rosto, ele fala. Exato. E aí essa sensação de ser todo mundo muito parecido, assim, só mudar a cor do cabelo ou o corte de cabelo, que seja, porque aí me confunde muito. Quem é você? A gente gosta de uma variedade, né? A gente gosta de poder discernir. E tem uma coisa em específico. Eu sinto falta, às vezes, de profundidade, de sombreado, principalmente no rosto. Ele é muito uma cor só, É meio chapadão, né? É chapado. Isso, essa é a palavra. É muito chapado, principalmente o rosto, principalmente a Min e o Leon, sabe? Sim. Eles são. E aí tem umas artes que já tem profundidade, tem sombreados, tem tipo degradês que ajudam a dar essa sensação. Eu sinto que os cenários, eles são mais trabalhados do que os personagens, sabe? Sim, tipo assim. Sim. Eu acho os cenários de FaZe muito bonitos e os efeitos visuais dos poderes muito bonitos, mas os personagens, eles têm um aspecto chapado pra mim, tanto das roupas quanto do rosto deles e tal. E aí parece que, tipo... Me quebra um pouco, assim. Eu queria comentar clima, isso. Sabe? O que eu sinto é que, pra mim, parece que anatomicamente eles não são bem desenvolvidos. Tipo, tem momentos que eu fico um pouco na dúvida em qual é a posição que o rosto tá, que o pescoço tá, isso sabe? Isso também. Isso me deixa um pouco na dúvida. Não é nem de sombreamento, mas de anatomicamente, tipo, eu não entendo... Isso. Onde essa mão tá, onde esse músculo tá, o tamanho que essa mão tem em relação a esse braço. E principalmente em relação ao tamanho de cabeça e pescoço. Isso é algo que anatomicamente, que eu falei quando você falou do desenho, eu pensei, sim, a anatomia dos personagens não me agrada. E é isso, tipo, principalmente o Leon, eu acho ele muito cabeçudo, perto do rosto dele, do corpo dele. E Só que às vezes, dependendo do ângulo, muda. E eu acho que é um pouco... Eu não diria que é falta de habilidade, porque é estilo dele. Então, eu não sei... Não vou ousar dizer que é falta de habilidade do Joki. Mas é um estilo que eu fico perdida. Sim, sabe? Sim. E eu acho que, às vezes, dependendo do ângulo, tem algumas coisas que não fazem sentido. Por exemplo, se o personagem tá olhando de canto... Às vezes o olho não tá na posição certa pra aquele ângulo, sabe? Exato. Que talvez também seja uma coisa da questão de falta de profundidade que eu falo, ela dificulta ainda mais de você visualizar, sabe? Sim. E essa é uma coisa que às vezes mexe comigo, assim, também. Tipo... E eu não tendo a gostar de arte muito chapada, justamente porque tenho dificuldade de ver essa profundidade e eu ver essa posição, tipo, os ângulos certos. Mas isso, sabe? Me dá essa dificuldade de ver. Sabe quando você vai aprendendo a desenhar por proporção e você por ângulo, assim, exato. Né? A proporção não encaixa às vezes. E a dimensão, onde as coisas têm que estar posicionadas dependendo do ângulo que você tá vendo. E aí, às vezes, eu tenho a sensação de que não tá bem posicionado as coisas, principalmente relativo às pessoas, assim. Sim. Não era pra ele estar não era pro olho estar nessa posição, assim, nesse ângulo, era pra estar um pouquinho diferente, sabe? Exato. E eu tenho essa sensação. Aí, assim, eu tô falando isso, meio de você sabe desenhar? Não sei desenhar. Tipo, com certeza eu faria um trabalho infinitamente pior. Né? Exato. Aquela coisa. Mas eu ainda consigo perceber essas coisas, né? Então... O seu senso crítico ainda tá aí. O seu senso crítico ainda Exato. tá aí. Não, e a gente, tipo, querendo ou não, a gente por consumir e tal, outras coisas, a gente consegue perceber. Se me dá um lápis de papel, eu não vou conseguir fazer melhor. Mas, tipo, se você me mostrar 2, eu vou saber dizer qual que executa melhor, entendeu? Exato, e aí, nesse sentido, eu sinto que
a execução não é tão certeira, assim, nesses pontos. Sim. Concordo. E eu concordo muito também com o ponto que você disse do cenário. O cenário é estupendo. O cenário é maravilhoso. É bizarro. A escolha de cor pra cenário é muito bonita. Tanto que a gente comentou da casa, a gente comentou da cidade, a gente comentou dela se jogando dos prédios. Sim. A gente se comentou... Eu lembro do campo que ela tava, na cena que ela tá com o Leon, porque... O cenário é algo a ser mencionado, porque ele estabelece muito o que é o cenário. O que é onde eles estão, o que tá acontecendo. E foi isso que me fez, na verdade, ler esse webtoon. Foi ali que eu cliquei, porque eu achei o cenário lindo. E aí eu vou confessar que depois de uns certos capítulos, você se acostuma com o estilo. Com isso eles, Tipo, não é aquela coisa, não vou parar de ler. Ele não é o suficiente pra eu parar de ler, porque teve um webtoon que eu li uma vez, que eu acho que até hoje eu não consegui ler ele até o final, que as pessoas tinham pescoços gigantescos, assim. O pescoço de todos os personagens eram gigantescos. E era, tipo, sabe aquele dinossauro que tem um pescoço grande? Era um estilo, mas, assim, não passou na minha linha de seleção. Às vezes coisas estranhas fazem a gente não querer continuar a ler o webtoon. Exato. Voltem pra Nayana falando do plano de pé. Tipo, às vezes é isso, gente. Detalhes aleatórios fazem a gente não querer ler. Exato. Acontece. E no Phase, mesmo esses detalhes que a gente mencionou, que eu concordo muito com você, não são suficientes pra me incomodar, pra parar a leitura. E o cenário é o suficiente pra me dar vontade de ler. Então, e a história ser confusa, particularmente eu adoro, eu amo, é o meu tipo de conteúdo. Eu gosto de ler livros até, que sabe, tem um livro que se chama Som e Fúria, que ele não tem divisão nem de parágrafos, nem de capítulos, e ele é narrado por 5 personagens. Então, tem um momento que tem uma frase, e muda pra outra frase, e você não sabe quem é personagem. Tem um dos personagens que ele é uma criança, então ele fala e pensa de jeitos muito complexos, que crianças não fazem sentido enquanto pensam, e o livro todo é assim, então você não saca quem é quem. Nossa. Eu adoro, é um dos meus livros favoritos. Então, eu acho que eu não conseguiria. É o meu tipo de conteúdo do tipo, tá embaralhado, quanto mais embaralhado eu gosto. Então, eu gosto do ritmo embaralhado que o Phase tem, tanto que eu continuo. Eu acho que assim, as coisas que eu falei do Phase realmente são coisas que pegam pra mim, mas eu não vou deixar de acompanhar a história. Exato. Até porque eu acho que não é que o Phase seja complicado de entender. Eu acho que o momento ele que tá do Webtoon, ele tem... É que no momento atual do Webtoon tem muita ponta solta. E essa sensação me gera um pouco de agonia. Mas, nos momentos em que certas coisas vão se encaminhando, a explicação é boa. Tipo, a explicação não é complicada. Entendeu? A explicação então, por exemplo, do Surviving Romance é complicada. E várias vezes eu achei que eu tava errada. Eu tava errada. Então, ela é. Só que... realmente, Surviving Romance, como é que eu gosto de Surviving Romance? Eu acho que é porque ele vai, por exemplo, tem muita coisa, mas ele vai um por um, sabe? Ele vai aos pouquinhos. Ele vai. E aí, com esse vai aos pouquinhos, por exemplo, eu preciso de uma certa linearidade. Eu preciso que você me pegue na mão e me leve aos pouquinhos, sabe? E aí, tipo assim, você não pode me jogar dentro de um labirinto. Você precisa ir na estrada aos pouquinhos, ó. Agora a gente vai, tipo, a primeira bifurcação, agora a gente vai pra cá. Aí eu corto da minha lista, isso aqui a gente resolveu, próximo. Agora, se você me disser, tem isso em aberto, e aí antes de você fechar, e agora a gente tem isso em aberto, e mais isso, e mais isso. Não. O Surviving Romance, ele ia abrindo coisa, mas ele ia fechando enquanto ele ia abrindo outras também. Antes de você descobrir que aquele bicho, ele engolia as pessoas e pegava os poderes. Desculpa se você tomou spoiler de Surviving Romance sem querer, tá? Pode ser que isso aconteça. Antes disso, ele explica um pouco a questão lá da Tcherin de cabelo preto. E aí você, legal, sabe? Sei lá, é meio difícil assim pra mim. E parece que tem algumas histórias que conseguem ser um pouco mais didáticas na explicação do que outras. Não necessariamente Surviving Romance é. Às vezes também o jeito que a pessoa explica eu entendo mais fácil do que outros. Mas a sensação que eu tô tendo com o Phase que me dá uma certa... Tipo assim, eu vou continuar lendo. Mas, por exemplo, não foi aquela coisa que quando voltou eu fiquei louca pra continuar. Sei.
não fiquei louca pra continuar pra ler. Vou deixar. Eu nem sei se eu vou ler hoje. Tipo assim, talvez eu não tenha lido o primeiro capítulo da segunda temporada pra esse episódio. Nem tanto porque eu não quis, mas mais porque eu não tive vontade. Esperar acumular. Poderia ter lido. Vamos esperar acumular. E porque agora eu tô parando pra lembrar, quando eu tava lendo a história, eu tava gostando, sabe? Eu tava bem envolvida na história. Só que eu parei. Porque parou. E aí, depois que eu parei, eu esfriei muito, sabe? Sei. E eu penso, nossa, eu vou ter que depositar uma energia muito grande pra eu voltar pra essa história. E aí eu tô meio que procrastinando. É tipo eu com Lore Olympus. Eu sei que eu vou curtir. Sei. Nossa. Mas eu não vou começar agora. Tô com preguiça, sabe? Vou começar depois. Então, eu acho que eu tô meio com essa sensação, mas eu não vou parar de ler Phase, tá? Eu vou continuar. Yay! Só que é isso. Histórias que são muito complexas, eu preciso deixar acumular muitos capítulos, por quê? Porque se eu leio semana que vem eu já esqueci o andamento. Eu esqueço, eu preciso ter essa sensação de progressão. São poucas as histórias que eu consigo acompanhar semanalmente e lembrar. Por exemplo, quais histórias que eu consigo acompanhar semanalmente e não perder a sensação do que tá rolando? Acho que uma das poucas que eu tenho essa sensação I Love You. I Love You, Let's Play. Porque I Love You, inclusive, às vezes é foda, viu? Às vezes é difícil. Tem uns momentos que eu acho difícil. Agora tá no momento que pra mim tá mais seguro. Mas eu tenho essa sensação com I Love You. Agora, Let's Play eu consigo muito entender. Nossa, eu consigo muito entender. Sempre que eu vou começar a ler, eu consigo lembrar em que ponto parou. O que tava Sempre. acontecendo. Eu lembro, e eu não preciso revisitar, necessariamente. Eu relembro, assim. Porque acaba sendo mais simples. Apesar de ter vários personagens, porque o núcleo de personagens é gigante, o que tá acontecendo com cada um é simples. Não muda muito a configuração da coisa, então eu consigo me encontrar. É o tipo de história que eu consigo consumir e não me dá essa sensação de confusão. De confusão. Sabe? Mas eu vou te falar que eu tenho com vários. Everything is Fine. Às vezes eu preciso relembrar o que aconteceu antes. E eu adoro, sim, mas eu preciso também. fazer esse trabalho, entendeu? Principalmente no capítulo dessa semana. Eu precisei. Surviving Romance, eu precisei fazer isso por um tempo. Elecide, dependendo do momento, eu preciso. Tipo, gente, onde é que eu tava mesmo? O que tava acontecendo? E não é que eu tava muito tempo sem ler. Foi semana passada. Só que, com tanta história lendo em paralelo, a minha cabeça faz um nó, cara. Exato. É muito difícil. Exato. É porque a gente tá lendo 7.000 webtoons ao mesmo tempo, né? Exato. É complicado, velho. E agora eu tô na vida de ler vários na clandestinidade também. E aí a minha cabeça confunde. Não me pergunte o nome dos personagens. Se for o webtoon sul-coreano, não me pergunte. Eu não faço ideia. Eu só sei descrever a pessoa. Tem cabelo mais ou menos, tem cabelo de tal cor. Mas eu não vou dropar Phase. Não vou dropar. Yes! Ele é uma história boa o suficiente, sim, pra continuar, sabe? Fico contente. E aí, porque foi recomendação minha, então eu fico contente. Exato. Sabia que esse foi um dos grandes problemas pra mim na faculdade? Ah, é? Sabe por quê? Eu tenho muito problema com didática. Tipo assim, eu me considero uma pessoa inteligente. Claro, mas... eu acho. Muito inteligente. Obrigada. Mas assim, eu tenho um sério problema com questão de didática. Porque eu me considero uma pessoa didática. Tipo, quando eu vou explicar uma coisa... Você é. Por isso que às vezes nos momentos aqui eu explico bem detalhadinho e eu tenho essa necessidade de explicar de um jeito que qualquer pessoa possa entender, sabe? Sim. Essa é uma coisa que eu trago. Sim. Porque eu me incomodo muito quando as coisas não são didáticas. Entende? Entendi. Na faculdade, essa foi uma das paradas que mais pegava pra mim. Por quê? Às vezes, tipo, sei lá, vamos recomendar aqui esse livro de sei lá quantos anos atrás, em que a pessoa escreve do jeito mais complicado possível. E aí, tipo, a pessoa que tá ensinando, ela também explica igual, do jeito mais complicado possível, e aquilo sempre me incomodava porque eu não conseguia entender. Sim. Só que tinham matérias que quando a pessoa tinha uma didática um pouco diferente, quando ela era um pouco mais... Se explicava um pouco melhor as coisas, a coisa ia muito bem. Tipo assim, ia muito bem. Sim. Então, eu sou muito dependente de como eu tô recebendo a informação, entendeu? Justo. A mesma informação, se você me passar de um jeito mais complicado e se você me passar de um jeito mais simples,
Tipo assim, se você simplificar, depois eu aprofundo, entendeu? Entendi. Agora, se você já começar complicando, eu não consigo ir pra frente, eu não consigo entender. Eu fico com muita dificuldade. Sim. E eu desligo. E isso é a mesma coisa pra história. Você pode ter duas histórias igualmente complexas. Se você me abrir muita coisa ao mesmo tempo, ou se você for aos pouquinhos, e tipo, aos pouquinhos respondendo as perguntas, pra mim muda muito a forma que eu recebo a informação, a forma que eu absorvo, e a forma que eu... Que você continua também, né, a processar a história. Exato. Porque, tipo, eu consigo aprofundar. Só que assim, você precisa me ajudar, entendeu? Precisa me ajudar a chegar lá. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Eu não consigo pegar qualquer coisa e desdobrar de uma maneira detalhada. Ah, entendi. Então isso, pra mim, é uma parada que desde a faculdade, assim, eu tenho muito problema. Porque, tipo, tinha todo aquele lance que, de uma certa forma, eu entendo. Não é que todo mundo tem que ser didático. Não, e tem muito professor, particularmente de faculdade, que tá meio cansado de dar aula, né? Que é um bagulho meio, tipo, façam vocês, é isso daqui, beijo, tchau, sabe? E você tira proveito disso, se te interessa ou não. Mas é muito foda. Eu super entendo. E eu concordo também que existem métodos de aprendizagem, de desenvolvimento de pensamento muito diferentes. Por exemplo, a minha irmã, ela é uma pessoa muito inteligente. Muito inteligente. Igual meu pai brinca, minha irmã não gosta de ler. Minha irmã não gosta de ler, assim, tipo, pra ela ler Lore Olympus, foi uma implorada, assim, tipo, Aline lê, Aline é legal, Aline você vai gostar, papapá. Leu. Aí meu pai brinca, ainda bem que você é inteligente, Aline, porque você não gosta de ler. Minha irmã gosta de aprender, mas eu não gosto de ler. E são coisas muito diferentes uma coisa da outra. Então vamos aqui voltar ao tópico que existem métodos de inteligência e de aprendizagem muito diferentes. Sim. E eu concordo. E são pessoas e pessoas, porque eu gosto de histórias embaralhadas, eu não vou dizer complexas, porque às vezes as histórias não são nem complexas, elas são só embaralhadas mesmo. Isso. E eu gosto dessas histórias embaralhadas porque algo em mim gosta da bagunça. Exato. E eu também gosto dessas histórias que elas são super detalhadas no começo. O que me incomoda em histórias é o ritmo. Então, se é o ritmo embaralhado que não faz sentido, tipo, que é um ritmo lento, eu não gosto. Então, são métodos diferentes de desenvolvimento de pensamento, que chama atenção, que a gente já discutiu isso muitos episódios atrás, né? Do tipo, o que a gente gosta e não gosta. E eu acho que é super justificável esse embaralhamento, você falar, não, gosto, mas eu vou esperar ele chegar um pouco mais adiante, porque eu preciso que ele chegue um pouco mais adiante pra ser legal pra mim. Justificável. Exatamente. Acho que essa discussão é importante, porque a gente, que nem a Nay falou, a gente entra de novo naquela coisa de nós somos diferentes, então a gente interpreta as coisas de maneira diferente, a gente tem preferências diferentes. Isso não quer dizer que a história seja ruim, né? Então, acho que a gente pode ter falado muito sobre esse aspecto, mas eu acho que é um aspecto importante pra eu trazer minha visão, pra simplesmente não trazer, tipo, não gosto ou acho confuso, porque não é que é que a minha cabeça, ela funciona diferente, ela não consegue absorver muita informação ao mesmo tempo, eu preciso ir aos poucos de fato, assim. Eu tenho é tipo funil, sabe? Sabe funil? Eu acho que, eu acho que nós duas, a gente é um funil, entendeu? Entende? Eu preciso, o meu lado é mais estreito, assim, eu preciso, tipo, não consegue entrar muita informação ao mesmo tempo. E a Nay, ela já gosta, porque eu acho que tem um lado seu que gosta de fazer as conexões e juntar as coisas, sabe? Eu gosto. E eu me perco. Sabe quando você tá jogando carta, você tem muita carta na sua mão? Eu fico maluca, eu não sei o que fazer, eu fico perdida, assim. Quantas abas você deixa aberta no seu computador? Mulher, o mínimo possível. Caramba, você tá fazendo pergunta. Isso aqui tá quase uma sessão de terapia, tá maravilhoso. Mas assim, eu não consigo deixar muitas abas abertas. Quem me conhece, assim, tipo, mais de perto, sabe? Eu visualizo todas as mensagens do WhatsApp. Todas. Mesmo que seja uma pessoa que eu não quero responder, que eu quero deixar no vácuo. Mas você abre ela. Eu quero que você saiba que eu visualizo a sua mensagem. Antes, quando eu tinha o checkzinho azul, eu tinha duas escolhas. Eu visualizo essa mensagem e eu faço a pessoa descobrir que eu vou deixar ela no vácuo. Ou eu não visualizo a mensagem e a notificação vai ficar ali. Eu visualizo a mensagem. Você, foda-se. Se você descobrir que eu tô te deixando no vácuo, tô te deixando no vácuo mesmo. Eu nem me importo com isso. Então, mas é que assim, às vezes é uma pessoa que você não tem proximidade. Porque uma coisa é você, Nay. Você, tipo... Mas às vezes é uma pessoa que, tipo...
existe aí uma convenção social que não seria legal deixar aquela pessoa esperando, mas simplesmente não tá afim. Uma convenção profissional. Aquele convite que você não sabe como recusar, que você não sabe o que você vai fazer direito. Mas eu ainda prefiro visualizar, mesmo que eu responda só 2 semanas depois, pra não ficar com a notificação. Porque se eu tenho muita notificação, eu não consigo entender o que eu tô recebendo de coisa nova, eu não consigo me organizar e eu fico maluca. A minha caixa de e-mail é toda limpa, tô nem aí. Eu tenho 20 e-mails, eu nem leio todos, mas eu boto marcar como lido. Marcar como lido. Foda-se. Eu não li todos eles, foda-se. Eu não quero que tenha coisa. Então eu sou muito agoniada com, tipo, excesso de coisa, sabe? Sei. E eu não sou uma pessoa organizada necessariamente, assim, tipo, com tudo, mas, cara, com informação é bizarro, como eu preciso reduzir, sabe? Eu preciso reduzir pra eu conseguir processar. E justo. Acho justíssimo. Pois é. E é isso. Muito boa essa sessão da terapia. A gente volta na semana que vem, mesmo horário. Né? Vamos lá, vamos de novo. Essa, inclusive, foi a nossa última sessão do mês, então depois eu faço o pagamento certinho. Tô rindo. Eu espero que você que tá ouvindo consiga entender que tudo isso tem relação com o Phase, tá, gente? Sim. Em relação ao nosso aproveitamento em relação ao Phase. Isso é uma discussão importantíssima. Porque a gente não teve em relação a nenhum Webtoon ainda. Exato, mas é legal, porque se você for mais parecida comigo ou com a Nayana, você já vai conseguir perceber como é que talvez você entenda essa história, entende? Sim. Tipo, se você é mais parecida comigo, que, tipo, plots mais simples às vezes te agradam mais porque fica mais fácil de você entender e você precisa ler vários top comments às vezes pra se ligar de uns detalhes que você deixou passar, talvez Phase vai ser aquela história que você vai ler um punhado de capítulos, aí você para e depois você volta a ler mais. Mas se você for que nem a Nai, né? Você vai provavelmente curtir mais essa história. Tipo, de ir acompanhando... Semanalmente, exatamente. Exato. Acho que é por isso, Nai, que você gosta tanto de Zekai, sabia? Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de Purple Racinde. Ah, é? Ele é essa baderna aí. Mas Zekai também não faz muito sentido, né? Eu acho que é por isso também. É que o Zekai tem... Tudo que mexe, assim, com linhas temporais, eu acho confuso, sabia? Amo. Sou cria de Dr. Coisas Who. que mexem com linhas temporais. Eu não sei como é que eu tô gostando de Chicago. É que Chicago é muito organizadinho. Posso elogiar isso? É muito organizado. Organizadinho. É muito organizado. É maravilhoso. Tem um momento que ele fala, agora vamos falar do flashback, porque essas pessoas, elas têm relação no passado. Pá! E aí você faz... Isso. Eu gosto muito do jeito que ele... É isso, eu gosto de obras didáticas, gente. Pode explicar a coisa mais complexa do mundo, mas, tipo, explica como se eu tivesse 3 anos de idade, porque eu realmente tenho. Explica como se eu tivesse 3 anos de idade. Aí, a partir disso, a gente vai deixando mais difícil, sabe? Dos 3 vai pro 27, assim. Isso, uma hora você chega lá, mas assim, vamos aos pouquinhos. E eu recomendo assistir Chicago, viu? É muito bom. Eu estou aqui aguardando, Nayana, no momento que... Você vai chegar no meu. Mas você sabe, né, que o dia que chegar no meu, que por sinal eu já fiz login no Viki, o login no Viki já tá lá. Maravilhoso. Está disponível no país que eu estou. E o dia que eu começar a ver, em 2 dias ele vai embora, né? Então, eu posso te pedir uma coisa? Diga. Se funcionar pra você, faz uma thread. Porque eu sou maluca por feedback. Eu pensei em fazer isso. Porque você fez pra mim, eu acho nada mais justo eu fazer uma de volta. Eu sou maluca por feedback, assim. Fechou. Gente. Eu indico coisa pras pessoas e nenhuma indicação ela pode ser consumida sem que eu receba feedback. Fechou. Tá porque bom. Eu preciso saber. Então, mesmo que você não faça uma thread, pelo menos mensagens, assim, eu preciso saber. Pode deixar? Não, eu vou fazer. Pode deixar. Então tá bom, tá ótimo. Foi ótimo que a gente falou de Phase, a gente fez um update aqui em relação às nossas apostas, né? Nosso acordo. A gente fez aqui uma sessão de terapia, né? A gente falou da faculdade, a gente falou de tudo nesse episódio. Acho que tá bom, né, Nari? Acho que a gente conseguiu falar um pouco de tudo. Foi muito bom. É engraçado porque eu tenho a impressão de que esse episódio ficou curto, mas é só porque no último a gente gravou por 3 horas e meia. Não, eu fiquei assustadíssima, deixa eu comentar. Recebi mensagens no WhatsApp do tipo, olha, foi de 3 horas. Eu fiz, o quê? A primeira fala da Nai foi tipo, vocês vão cortar esse episódio em 2. Vai ser dividido em 2 partes, né? Foi muito engraçado. Foi. Mas deixa eu fazer uma pergunta, você ouviu? Chegou a ouvir? Ainda não. Ainda não tinha Ainda tempo. não dá, né? Você precisa processar aí, 3 horas. Eu preciso.
Eu vou fazer a minha própria intermissão, eu acho, mas... É muito engraçado, porque a gente falou tudo isso aqui de muita informação, pouca informação e tal. Eu adoro coisas gigantes. E eu gosto de coisas curtas. É muito engraçado isso. Olha só que loucura. Olha só que loucura. Bizarro. Tentem entender isso, porque eu não vou conseguir entender. Gostei. Mas bom, gente. Então, depois aqui de toda essa discussão, né? O episódio de hoje ele vai ficando por aqui. Mas, como sempre, o assunto ele não precisa acabar ainda. Não! Então, antes do episódio acabar, a gente tem alguns lembretes importantes por aqui, tá? Você pode continuar a conversa com a gente no @falardewebtoon. Lá você pode falar sobre várias coisas. Você pode falar sobre sessões de terapia. Você pode falar sobre... Você gosta de histórias complexas ou de histórias simples? Você pode falar sobre phase. Você lê phase, acompanha, ficou com vontade de acompanhar? Você pode falar de estilo de arte que você gosta ou você não gosta. A gente falou de tanta coisa aqui nesse episódio que a gente abriu um leque enorme de assuntos pra rede social, né? Foi mesmo. Pior que foi. Mas fique sabendo que, independente se você for falar com a gente no Instagram ou no Twitter, a gente vai responder qualquer assunto. Às vezes a gente recebe umas mensagens bem diferentes umas da outra, né? Gente falando coisas bem diferentes. E a Falamos gente adora. de tudo, gente. Tudo. Então é só entrar lá e falar com a gente responde, tá? Sim. E, Nai, por onde o pessoal consegue também interagir com a gente em relação ao episódio de hoje? Ai, é o meu favorito. As pessoas conseguem interagir com a gente nas nossas super enquetes do Spotify. Uou! Que funciona assim. Você abre o seu aplicativo do Spotify. Só funciona pelo celular. Não aplicativo na web ainda não funciona. Mas você vai no celular, clica no nosso episódio e corre até embaixo, depois da descrição e tudo mais. Lá tem sempre uma enquete que ou a gente pergunta alguma coisa ou pede sua opinião. Mas a gente adora as respostas. E particularmente a gente estava comentando esses dias até no nosso próprio grupo sobre ver as respostas. Eu acompanho muito as respostas, assim. Tipo, mesmo que a gente não consegue responder, a gente responde no nosso grupo, entre a gente. E a gente sempre dá salva a resposta pra todo mundo ver a resposta. E é isso. E aí assim, ó. A gente especialmente acompanha as respostas dos episódios mais novos. Sim. Mas a gente não recebe notificação. Por exemplo, a gente recebe notificação que a gente recebeu uma nova resposta, mas não sabemos de qual episódio ela é. Exato. Isso é muito mal feito, pessoal, Anchor Spotify. Eu fico muito agoniada com isso, porque, tipo, ele diz assim, você tem uma nova resposta, clicar pra ver. Daí ele te encaminha pra página geral e você não sabe de qual episódio é a resposta. Sim. Exato. Mas a gente gosta muito, então eventualmente eu entro até nos episódios antigos pra ver se tem alguma resposta nova, porque tem gente que descobre o podcast, começa a ouvir os episódios antigos e principalmente as perguntas abertas, você pode até hoje responder, tipo lá dos primeiros episódios, sabe? Sim. Então, se demorar pra gente ver a sua resposta, se for de um episódio mais antigo, se a gente não fixar ela e tal, coisas assim, saibam que é porque às vezes a gente pode demorar pra ver, dependendo do episódio que você responder. Mas, eventualmente, a gente vai ver, tá, gente? Até o dia que a gente receber centenas de respostas e ficar muito difícil de controlar, a gente vai continuar acompanhando todas, tá? Isso. Não deixe de interagir, a gente gosta bastante. Isso. E a gente tem agora também canal do YouTube, então lembre-se que se por acaso você quiser ouvir esse episódio no seu YouTube, você pode ouvir, tá? A gente não tá com a nossa cara lá, você não pode ver a gente. Graças a Deus. Mas... a reação de nós três em relação a isso é sempre essa. Ainda bem. Vocês não precisam ver, tá tudo certo. Assim, como nossos episódios têm muita edição e como a gente também... Eu acho que se tiver câmera vai ser uma preocupação a mais, assim. Nossa, né? não tem nem como. Ter que lidar com cenário, ter que lidar com câmera. Então a gente simplesmente prefere não aparecer. Mas você pode ter o seu YouTube Music instalado. Né? Que é aquele aplicativo que você consegue ouvir, ver vídeo, mesmo com a tela desligada. Então, se você preferir ouvir o podcast no YouTube, por esses motivos, saiba que Falar de Webtoon está no YouTube com todos os episódios lá, já feitos upload, tá? Você pode conferir tudo por lá. E quem sabe, vai que mais pra frente a gente não resolve usar o canal do YouTube pra postar outras coisas, né? Estamos no trabalho. A gente tem umas ideias, não vou prometer nada porque é tudo trabalho, né, extra. Mas vai que funciona. Se funcionar, a gente avisa. Se não funcionar, fica aqui pelo menos a pista de que temos planos. Fica aqui a tentativa. Exato. E, mais uma coisa, a gente tem os 1000 avisos de final de episódio. A gente também, agora, sempre teve, mas a gente não avisava, mas vamos avisar agora. Ativa as notificações no nosso podcast, no Spotify, em qualquer outro lugar que você ouve os nossos podcasts, porque todo episódio
Pode sair em horários diferentes, mas a gente tenta manter. Mas assim, Exato. Novidades, às vezes vem o episódio bônus, porque já tivemos o episódio bônus sai o quê? Quando a gente quer. Então assim, Exato. Você vai receber essa notificação e vai ser maravilhoso. E vocês nunca sabem quando a rotina da edição vai mudar. Por exemplo, atualmente eu sou uma senhora que dorme cedo. Antigamente, eu era uma pessoa que dormia tarde. Então, os episódios saíam certinho à meia-noite, porque eu ficava editando à noite. Agora, eu não edito mais à noite. Então, às vezes, eu deixo um resto de edição para ser feita na própria quarta-feira. Ou seja, você não pode confiar em mim para saber que horas vai sair o episódio. Então, ative as notificações. Exato. E daí, também não adianta ativar a notificação e você não seguir o podcast, né? Então, você Exato. segue o podcast, você avalia se você não tiver feito isso ainda e ativa as notificações, tá? Então, fica aqui o aviso. E também, você pode seguir os nossos perfis, tanto o meu, quanto o da Mendes, quanto o da Mari, que tá na descrição, com os links e todas as referências que às vezes a gente fala ao longo dos episódios. Então, talvez esse episódio não tenha, mas episódios anteriores têm links e referências de tudo que a gente fala, tá tudo na descrição. Sempre checa a descrição. Eu vou falar que tem alguns que dão um trabalho desgraçado pra botar tudo na descrição. Às vezes a gente põe até PPT nas descrições, né? Às vezes a gente vai longe nesse nível, assim. Então você, por favor, acompanhe, tá? Mas então é isso, gente. Obrigada por terem ouvido o episódio até aqui. E a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Tchau! Bye, bye! Bye! Não tem a Mari pra falar frase de fim de episódio. Não, faz falta. Beijos, Mari. Saudades. Volta, Mari.